É, hora do Mão. Todos a odiavam por ser a filha de uma xamã, sofrendo bullying todos os dias. Mas um dia ela vai para uma igreja abandonada e encontra o corpo de uma pessoa, descobrindo que na verdade, ele é um vampiro imortal, então ela decide fazer um pacto para virar sua mestra e finalmente se vingar de todas as valentonas que lhe espancam na escola. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Doce Sangrento, e espero que aproveite. A história começa com uma garota chamada Park Mina, que é uma estudante transferida. Ela se apresenta e se senta na cadeira ao lado de uma garota chamada Shin, que é intimidada por outras garotas na classe. As agressoras a chamam de garota bruxa. Shin está deprimida, e não gosta de conversar muito na escola. Ela é impopular e não tem nenhum respeito, mas no mundo online, ela é famosa porque escreve romances e blogs, e até ganhou o título de blogueira do ano. Ela não consegue se comunicar com as pessoas, mas parece não ter problemas de se comunicar com as pessoas online. Mina tenta falar com Shin, mas ela diz que seria melhor não falar com ela. Por causa disso, outras garotas batem nela, dizendo que Mina é uma nova aluna, então ela deveria ser mais gentil com ela. Mas parece que as garotas só querem uma razão para bater nela. Shin odeia a sua vida escolar e não suporta suas colegas de classe. No dia seguinte, a classe vai para uma excursão, mas antes disso a professora verifica as bolsas de todos. As colegas de classe que intimidam Shin colocam álcool em sua bolsa, e depois a professora vê as garrafas na bolsa dela, então todos os alunos da classe olham como se ela tivesse cometido um crime. Shin se senta no canto e continua a digitar com seus fãs, quando algumas garotas começam a bater nela sem motivo. De repente uma garota chamada Gina diz que tem uma ideia para tornar a noite ainda mais divertida. Ela era uma amiga íntima de Shin antigamente, mas parece que não são mais. Gina e as outras levam Shin para a igreja abandonada que fica perto do local onde a turma da escola está hospedada. Outras garotas estavam com medo de que pudesse haver fantasmas dentro, e insultaram Shin e sua mãe, dizendo que a mãe de Shin é uma xamã, e por isso que Shin não estava com medo. Elas entraram e ouviram um som. Quando olharam mais de perto, viram um armário e empurraram Shin para abri-lo. Shin se machuca e vê um talismã, se lembrando de que sua mãe lhe avisou para não remover eles descuidadamente. Mas as agressoras continuam mandando ela abrir o armário. Ela abre, e vê o corpo de um homem morto. O corpo cai sobre Shin, então as outras garotas se assustam e fogem, deixando Shin para trás. Ela tenta remover o corpo, mas o cadáver a segura nos braços e diz que ela tem um cheiro delicioso, lambendo seu ferimento, então Shin o chuta, se apressando para fugir de lá. No dia seguinte, os professores dão um tempo livre aos alunos, e dizem para se encontrarem de volta às 18 horas. Shin pensa que agora terá que aguentar só mais um dia. Ela tinha uma espécie de corda amarrada à sua perna que passava por tudo, e ninguém mais podia ver. As garotas batem em Shin de novo, e dizem para ela comprar bebidas para elas. Shin vai buscar as bebidas, pensando em como gostaria de ser boa em brigar. Ela agita os braços fingindo uma luta imaginária, mas sem querer acerta um garoto chamado Kyo, que era seu amigo na sexta série e agora está em outra escola, que também está em excursão agora. Os colegas de Kyo convidam os colegas de Shin para um encontro, mas são rejeitados na hora. Kyo aparece, e parece que Gina também o conhece, já que os três frequentaram a mesma escola. Todas as garotas ficam animadas ao vê-lo, e Kyo convida Shin para se divertir com eles. As garotas dizem que elas são 4 e os garotos são 5, mas ele diz que também são 5 incluindo Shin. As garotas odeiam saber que ele acha que Shin está no mesmo nível que elas. Kyo é filho de um pastor, então ele convida Shin para ir à igreja deles. Ele e seus amigos dão muita atenção a Shin, enquanto Gina e as outras garotas ficam muito ciumentas. Kyo diz para Shin que eles estão no time de basquete, achando que ela deveria ir assistir aos jogos algum dia. Gina e as outras garotas decidem ir embora, já que não recebem nenhuma atenção ali, e dizem para Shin ir com elas. Mas ele a impede e dá seu número, dizendo para ela ligar se alguém lhe causar problemas, já que ele baterá neles por ela. As garotas levam Shin com elas, e à noite, todas batem nela de novo porque não recebem atenção. Elas a empurram para fora do quarto e fecham a porta. Mas o garoto que estava no armário aparece, e leva Shin com ele para um lugar estranho. Ele chama alguém, e então um jovem monge aparece do nada. Ele bate no garoto, e pergunta como ele saiu do armário, então o garoto diz que Shin o tirou de lá, mas o monge pensa que Shin é um fantasma, já que ela parece muito comum. Mas o garoto morto diz a ele que Shin é na verdade uma humana. O monge sente uma aura forte, então pergunta se Shin é uma xamã, e Shin explica que sua mãe que é. O monge diz a Shin que o garoto matou um frango, por isso que ele foi trancado no armário por ele como punição. Shin pede desculpas por soltá-lo, e diz que não fez isso de propósito. Ela também pergunta ao monge se ele sabe como se livrar da corda, então o monge pergunta como ela foi formada, mas Shin parece envergonhada de contar. Então, o garoto morto diz que lambeu seu ferimento sangrento e depois a corda se formou, e não só isso, uma corrente de cachorro também apareceu. O monge explica que eles formaram uma relação de mestre e servo, então agora ela precisa levá-lo com ela.
Shin então pergunta se ele é um monstro ou algo assim, mas o monge diz que ele é um vampiro ocidental que bebe sangue humano. Shin fica assustada ao saber disso, mas o monge diz que ela deve pensar nele como apenas um cachorro gigante. Eles saem da casa do monge com a bagagem, enquanto Shin lhe olha e fica surpresa porque ele está chorando. Ela pensa que talvez ele não queira ir com ela, por isso está chorando, mas na verdade está feliz por finalmente ter encontrado ela. Ele diz que estava procurando por ela, e que adora o cheiro dela, e ele finalmente se apresenta como Fate. Quando Shin volta, todo o dormitório estava procurando por ela. Gina e seu grupo relataram que um homem de preto a levou e pulou da sacada, mas ninguém acreditou nelas. Depois a excursão termina e Shin volta. Ela está dormindo, quando de repente sente algo pesado, percebendo que Fate está deitado sobre ela. De repente Fate diz que está com fome e a morde. Shin diz para ele se afastar, mas Fate diz que ele é um bom garoto obediente. Shin acha que ele deveria comer alho se quiser se tornar humano, mas Fate diz que tentou uma vez e não funcionou, ele precisa de algo mais. Shin pergunta o que ele quer, então Fate diz que quer sangue. O contrato estipula que em troca do sangue de uma xamã, ele se tornará seu cão e a protegerá com sua vida. Fate pede permissão para mordê-la, e ele promete que não vai doer. Shin dá permissão a ele, mas ouve o som de algo crocante, então o empurra. Ele come sua casquinha, dizendo que é um lanche completamente delicioso. Shin começa a rir, já que pensou que ele estava comendo sua perna. Fate nota que nunca viu rindo antes, dizendo que seu sorriso é lindo. Quando Shin olha para suas feridas, ela percebe que a corda desapareceu. Acontece que Fate tem um poder de recuperação na sua saliva, e ela também nota que a corda sumiu, mas ele diz que não desapareceu completamente, mas se tornou invisível. Se ela se machucar, a corda aparecerá de novo, e ele poderá vir salvá-la onde quer que ela esteja. Fate diz para ela levá-lo para passear, já que está entediado e isso está matando ele, avisando que se ela não o levar, ele vai morrer de tédio. Shin diz para ele não usar a palavra morto tão casualmente, mas Fate diz que as pessoas dizem essas palavras com frequência, e que ela também sabe que ele não pode morrer porque é um vampiro. Shin pensa que todas as pessoas usam essa palavra com muita frequência hoje em dia, e sempre se irritou porque nenhuma delas queria morrer de verdade. Ela sabe muito bem como é a sensação de realmente querer, quando de repente fica emotiva pensando nisso. Ela está tremendo e Fate a abraça. Ele diz que ela deve estar se sentindo solitária, e garante que nunca dirá isso de novo. Shin começa a se sentir confortada e começa a chorar. Fate diz que ser uma bruxa deve ser solitário para ela, falando que foi o mesmo para ele quando era mais jovem, já que as pessoas tinham inveja de sua beleza. No dia seguinte, Shin está no banheiro da escola pensando no que aconteceu, quando as meninas da escola chegam e falam sobre o fantasma na sacada, perguntando a Shin sobre isso, mas antes que ela possa responder, Gina aparece e as garotas fogem. Quando Shin vai para sua aula, ela vê um monte de sal em suas coisas. As garotas a intimidam de novo, dizendo que o sal é perfeito para se livrar dos fantasmas que estão presos a ela. Ela remove o sal e bate a cabeça na mesa, então a professora começa a gritar com Shin por achar que ela está dormindo. A professora nem percebe que ela está sendo intimidada. Shin começa a chorar na aula, então Mina lhe dá um lenço. Shin volta para casa, e Fate assusta, então ela pergunta se ele pode fazer algum barulho para que ela saiba que ele está ali e não se assustar mais, dizendo que ele deve ficar em seu quarto. E quando Shin entra em seu quarto, está tudo bagunçado. Fate destruiu tudo, então Shin fica brava e manda ele limpar. Depois ela coloca um sino no colar dele para poder ouvi-lo e ri, dizendo que ele parece um gato fofo. Fate se sente bem ao vê-la rindo assim, e agora Shin também gosta de estar perto dele. Na manhã seguinte, ela acorda e Fate diz para ela faltar à escola, notando que ela sempre parece triste depois da escola, mas Shin diz que não pode faltar. Ela vê a corda de novo e corre para o banheiro. Fate pergunta o que aconteceu, então vê a corda e fica preocupado, perguntando se ela está machucada. Shin se esconde no cobertor e de repente Fate sente cheiro de sangue. Ele pergunta se é aquela época do mês, mas Shin não responde, dizendo que não vai para a escola. Fate está feliz por ela não ir, então faz planos para assistir a um filme. Shin pergunta se ele sabe usar o computador, e Fate diz que trabalhou no centro do mundo por 15 anos, a Coreia, e pede para ela não se aproximar muito já que ele pode não conseguir se controlar. Ele dá a ela uma bebida quente e lanches, e depois desliga o telefone dela. Shin pergunta como ele acabou no Oriente, então Fate explica que precisa de uma bruxa que possa transformá-lo em humano, mas todas morreram em sua vizinhança graças à caça às bruxas. Então, ele ouviu que também tinha bruxas na Ásia. Shin pergunta por que ele quer se tornar humano, já que é forte e especial, perguntando se ele não gosta disso. Mas Fate diz que o motivo é um segredo por enquanto. Na escola, um garoto está perguntando por Shin, e ele também conhece Gina. Seu nome é Levin. Ele diz a Gina que viu Shin ontem, então eles veem Kyo esperando por alguém na porta da escola. Kyo também parece conhecer Levin, e Gina pergunta o que ele está fazendo ali. Ele diz que veio ver Shin para convencê-la a se apaixonar por ele, mas Gina diz que ela não veio à escola hoje. Ela fica enciumada porque todos dão muita atenção a Shin,
E de repente vemos a história de fundo de Gina e Shin. Ambas estavam na escola primária, e Gina se mudou dos Estados Unidos para a Coreia. Seu pai é congressista, por isso ela é popular entre os outros alunos e finge ser uma pessoa legal, mas na realidade é uma pessoa muito má. A professora pergunta a Shin se ela quer trabalhar com alguém específico para um projeto. Gina diz que Shin que ela pode se juntar ao grupo deles, mas outras garotas do grupo dizem para ela não falar com Shin, chamando ela de filha de xamã. Depois do fim do projeto em grupo, Shin ainda conversa um pouco com Gina, que ganha o título de legal da classe. Um dia, Shin fala a Gina sobre seu aniversário e a convida para sua casa, mas Gina recusa, dizendo que vai à igreja aos domingos, e convida a Shin para ir com ela. Gina também diz a Shin que ela parece um fantasma por causa da sua franja longa, então ela prende seu cabelo. Lá, Gina encontra Mujin, mas quando percebe que Mujin dá mais atenção a Shin, ela fica com ciúmes. Depois disso, Shin começa a frequentar a igreja mais. Então elas vão para o ensino médio, e lá Gina finalmente mostra suas verdadeiras cores. Mujin está indo para as Filipinas para um trabalho na igreja, pedindo a Shin para ir com eles já que a igreja pagará os custos. Kyu diz que irá se Shin for, mas Gina diz na frente de todos que Shin vai à igreja sem dizer a sua mãe porque sua mãe é uma xamã. Sua família nunca deixaria ir na viagem da igreja, e eles também são financeiramente instáveis, então ele não deveria forçá-la. Todos começam a falar sobre isso, então Shin sai correndo, enquanto Mujin vai atrás dela e pede desculpas em nome de Gina. Gina conta a seus amigos que Shin roubou seu namorado, e logo os rumores começam a se espalhar sobre como Shin é egoísta. Por causa das mentiras de Gina, todos na escola começam a intimidar Shin. Quando ela descobre por que isso está acontecendo, ela vai até Gina e diz que a entendeu mal, falando que vai parar de ir à igreja e que ela até parou de falar com Mujin. Ela não sabia que Gina tinha sentimentos por ele. Ela diz a Gina que ela é sua única amiga e implora para não ser intimidada, mas Gina diz que foi intimidada por anos, e só falou com ela porque Shin era lamentável. Shin acorda do pesadelo noturno, vendo seu passado no sonho, começa a chorar, e Fate abraça enquanto diz para ela chorar alto. Fate pergunta sobre o que ela estava sonhando. Shin diz que sonhou com seu passado. Ele a beija, e pensa em como seria bom se ele pudesse curar o coração dela como pode curar a cicatriz no joelho. Shin pergunta por que ele sempre é tão bom com ela, então Fate diz que é porque ele precisa dela. Shin diz que é ruim ele estar lhe usando, mas Fate diz que ela pode usá-lo também, já que seu desejo é uma ordem, mas Shin diz que não precisa de nada dele. Fate acha que se ela não precisa dele, então ele deve ir embora. Ele abre a janela para sair, mas a Coreia tem muitas cruzes, então logo cancela o plano de partir. Shin ri dele, e Fate abraça de novo, dizendo para não deixá-lo ir, já que ele quer se tornar humano. Depois, Mujin e Shin se cruzam, então Mujin pergunta como ela está. Shin se lembra de todas as coisas que aconteceram no passado, então ela sai correndo de lá. Mas Mujin é o professor da escola deles. Mina vai à sala do conselho, e Mujin pergunta o que a trouxe ali. Mina diz que alguém está sendo intimidado na turma. Do outro lado, o monge diz a uma mulher que isso é inútil, já que ela pode atrasar mas não pode impedir. Mas a mulher menciona que não quer que sua filha viva a vida infeliz que ela teve. O monge diz que ele a ouviu resistir fortemente a fazer o trabalho de uma xamã no início, mas depois de perder sua família e sua saúde, aqui está ela, e se ela continuar rejeitando o espírito assim, pode perder a filha também, então sua filha deve aceitar o espírito enquanto é jovem e saudável. Mas a mulher garante que não vai deixar isso acontecer. O monge pergunta qual é o espírito que ela deve receber. O nome do espírito é Maki Grani, e a anciã fala sobre o nome da Maki Grani, o espírito maligno da prostituta Kia, que engana humanos e troca rancor por uma maldição. A mulher é a mãe de Shin, e logo o monge percebe isso. A anciã explica que se a mãe de Shin continuar a rejeitá-la assim, então Shin pode sofrer profundamente de doenças espirituais, e a Maki Grani pode até se irritar e tentar forçar sua entrada. No dia seguinte, os exames acabaram e todos estão felizes, fazendo planos para celebrar. Shin nota que todos se divertem com seus amigos, e ela sempre ficava sozinha, mas agora não mais. Agora que os exames terminaram, ela vai comer pizza e assistir a programas de TV. Outros estudantes notam que ela está rindo sozinha, e também parece diferente ultimamente. Kyu volta para a escola deles, e Gina pergunta se Kyu não é jovem demais para uma moto. Mas de repente ele vê Shin. Shin pergunta o que ele está fazendo ali, então Kyu diz que matou aula e veio vê-la. Shin diz para ele soltá-la, que todos estão olhando para eles, mas Kyu diz que estão olhando porque estão com inveja, e quando Shin olha para eles, percebe que a expressão em seus rostos é diferente de antes. Os amigos de Kyu vão embora, e ele pede para Shin subir na moto dele. Shin pergunta para onde estão indo, então ele diz que é para o que eles não puderam fazer da última vez, explicando que estão indo para um encontro duplo, o que deixa ela completamente nervosa. Ele age como se tivesse vindo de moto, mas na verdade veio de bicicleta porque ainda não tem 18 anos. Mujin conta ao diretor sobre o relatório que Mina deu sobre a estudante intimidada.
O diretor pergunta o nome de quem denunciou, mas Mujin diz que não pode revelar o nome por confidencialidade. Então o diretor pergunta o nome do aluno que está sendo intimidado, mas Mujin diz que o aluno que denunciou parou de falar de repente sem contar quem era, já que estava com medo de represálias. O diretor diz que Mujin não tem nada sólido sobre isso e o ignora, mas então ele verifica a classe e descobre que é a classe de Gina. Kyo leva Shin para o estúdio e encontra sua banda, e todos parecem conhecer Shin porque Kyo fala muito sobre ela. Todos o provocam, e uma das membros, Suji, diz a Shin como não suporta quando garotas bonitas como ela andam vestidas parecendo bibliotecárias. Em segundos, ela muda todo o visual de Shin e dá a ela as roupas de Kyo, que fica muito envergonhado ao vê-la assim. Então eles começam o treino da banda. Shin pensa que está andando com pessoas legais, e vestida de forma diferente, ela também se sente parte do grupo. Suji se senta ao lado dela e pergunta se ela não tem amigos. Antes que Shin possa responder, Suji diz que pode perceber que Shin não tem amigos, e aconselha que ela não deve pensar que a escola é tudo. Ela deve se colocar em primeiro lugar e se tratar bem, conhecer novas pessoas em um lugar onde se sinta confortável e não pensar nas crianças horríveis da escola. Shin gosta do conselho dela, então ela se sente bem por causa disso. Fate tem um pesadelo e vê uma garota em seu sonho. Shin pergunta a Kyo se ela o incomoda, mas Kyo diz que não importa para ele o tipo de trabalho que a mãe dela faz, e que é a mesma coisa que Shin uma vez disse a ele quando estavam na quinta série. Ele era gordinho naquela época e estava sendo intimidado, roubavam seu dinheiro e o faziam fazer tarefas, dizendo que como ele era filho de pastor, então ele deveria ajudar os outros. Ele brigou com eles, então os professores chamaram seu pai. Ele fugiu de casa e encontrou Shin no parque. Ele conta a Shin que seu pai disse que ele é uma vergonha como filho de pastor, lembrando como seu pai nem ouviu seu lado. Os outros garotos começaram a briga primeiro, e disseram que ele tinha que ser sempre o mais gentil e controlado. Na época Shin disse que ele estava certo e que não fez nada de errado, e não importa qual fosse o trabalho de seu pai, já que ele é uma pessoa diferente dele, e desde que ele esteja feliz, isso é o que importa. Os dois começaram a chorar, e agora Kyo diz a Shin que mudou do jeito que queria graças a ela, e que cresceu muito mais legal que antes. Shin reconhece que ele se tornou um cara muito bom, então Kyo segura a mão de Shin e tenta falar sobre seus sentimentos por ela, mas Fate aparece de repente. Shin pergunta como ele chegou ali, e Fate diz que seu olfato é melhor que o de um cachorro, então seguiu o cheiro dela. Kyo pergunta se ele é o namorado dela, então Fate se apresenta, dizendo que não é o namorado dela, mas o fiel cão de sua senhora. Kyo vê a coleira e o jeito de Fate chamar ela de senhora, então tem uma ideia errada sobre o relacionamento deles, achando que talvez seja isso que Shin goste. Shin explica a Kyo que tinha planos com Fate hoje. Mas Kyo diz a Fate que Shin é dele, então Fate responde dizendo que Shin já é dele, e Kyo se sente como se estivesse perdendo para ele. Enquanto isso, Gina pergunta por que ele está errando as notas da música, perguntando se algo aconteceu. Mujin pergunta se ela talvez tenha visto alguém sendo intimidado na classe, mas Gina pergunta por que ele disse isso, perguntando se alguém falou algo sobre isso. Mujin diz que foi precipitado ao falar, mas se Gina ouvir algo sobre isso, ela deve informá-lo. Ele acredita que ela não é do tipo que só assiste e deixa algo assim acontecer em sua classe, então Gina ri e diz que vai lhe avisar se vir algo assim. Mais tarde, Fate vê Shin depois do banho, e diz que agora ela parece seu antigo eu. Mas Shin diz que ele está lhe envergonhando, e pergunta por que ele está olhando assim. Fate diz que ela é bonita, e Shin diz para ele não dizer coisas que não quer dizer, mas Fate diz que ele realmente quer dizer isso, explicando que ouviu dizer que o que é bonito também tem um gosto bom. Shin pergunta se quando ele a chama de bonita ele quer dizer que ela é deliciosa. Fate diz que sim, e é exatamente isso que ele estava dizendo. Então Shin ri, e pensa que sua vida tem sido boa desde que Fate entrou nela. Ela vivia com sua mãe, mas depois do ensino médio ela não falava mais com ela. Quando era mais jovem ela odiava o trabalho de sua mãe, no começo porque sempre tinha clientes em casa, mas depois ela logo gostou e se acostumou com sua ausência. Hoje em dia ela pensa em iniciar uma conversa, mas sempre acaba desistindo. Ela diz a Fate que está feliz por ele estar por perto. Fate diz que também está feliz por conhecê-la, e acha que ela não deve se arrumar tanto como antes para atrair um novo servo para ela. Shin pergunta por que ele sempre a olha assim, então Fate revela que gosta do cabelo liso dela, além de seus olhos finos e estreitos com seu corpo esbelto. Ela é exatamente o tipo dele. Mas Shin pensa que esses são todos os seus complexos, pensando como seus olhos parecem assustadores e ela é magra, o que sempre lhe faz parecer tensa. Ela diz que olhos maiores seriam mais bonitos, então olha nos olhos de Fate já que pode se ver neles, mas a verdade é que a pessoa no final do olhar de Fate não é ela, é alguém que se parece com ela. Fate pergunta como ela sabe disso, mas Shin apenas pergunta quem é. Fate revela que é a pessoa que ele mais ama, então Shin pensa sobre essa garota e quem ela é para ele, se é uma amante ou era sua mestre anterior, mas isso a incomoda. Sua mão escorrega e ela se machuca, então, Fate segura sua mão, limpa a área e diz para ela lhe dar o sangue. Shin percebe que desde que Fate apareceu, ela não deu a ele nenhum sangue.
Ela oferece seu dedo, mas Fate perde o controle e suga o sangue de sua perna. Shin diz para ele parar, mas Fate segura suas mãos, falando como ela sabe que ele se controlou por muito tempo. Ele se aproxima para mordê-la, mas Shin diz que está doendo, então ele lhe solta e diz que perdeu a cabeça porque ela é deliciosa, mas ele ainda pode esperar. Shin pergunta se fica tudo bem se ele não beber sangue, o que Fate admite que não, mas sabe que Shin ainda não está pronta, então ele vai tentar esperar. Na escola, a colega de classe de Shin dá a ela a sua tarefa de limpar a sala. Quando fica sozinha, Shin vê marcas em seu pescoço e pensa que Fate está sendo gentil com ela porque precisa de seu sangue, notando que as pessoas que foram gentis com ela sempre tinham seus motivos. Mina chega à classe e se oferece para ajudar a limpar. Shin pergunta por que Mina quer ajudar, se ela parece lamentável para ela. Mina se desculpa e diz que não é isso que ela quis dizer. Então as garotas que a intimidam chegam e perguntam a Shin se ela contou algo para o conselheiro. Gina diz às outras garotas que ouviu que os professores sabem que há uma vítima na classe, achando que apenas uma pessoa pode ter contado aos professores sobre isso. As outras garotas ficam bravas, e vão até Shin para perguntar sobre isso, mas Shin diz que não sabe do que estão falando. As garotas dizem que os professores acham que alguém está sendo intimidado na classe. Shin começa a chorar, quando Mina sai correndo, e as garotas batem nela dizendo que estavam apenas brincando, e perguntam se realmente mexeram com ela. Shin queria dizer que sim, mas diz que nunca mexeram com ela. Mina corre para Mujin para dizer que a intimidaram de novo, mas ela vê Gina no escritório. Mujin pergunta o que aconteceu e por que ela veio correndo, mas Mina muda de ideia e diz que não é nada. As garotas saem, e Shin se sente horrível. Shin volta para casa e vê sua mãe com um cliente. Ela acha que sua mãe sempre ouve os problemas dos outros, e não entende por que ela não percebe os problemas de sua própria filha, correndo para o seu quarto. Fate sai do armário, perguntando se aconteceu algo na escola de novo. Ele tenta animá-la, mas Shin diz que ele só precisa de seu sangue, por isso que ele está sendo tão gentil com ela. Mas Fate diz que tanto quanto ele precisa dela, ele também quer ser um bom cachorro para ela. É isso que ela recebe em troca de dar seu sangue, e é isso que chamam de dar e receber. Shin pergunta se ele faria algo por ela, então Fate pergunta o que ela quer que ele faça. Shin pergunta se ele pode se livrar de alguém para ela, fazendo Fate perguntar quem é que ela quer se livrar. Mas Shin revela que quer se livrar de si mesma, já que ela é patética e inútil, uma fraca que todos a odeiam, alguém que o mundo não precisa. Mas Fate diz que ele precisa dela, e ele lembra de sua vida passada, onde disse a alguém que todos o desprezavam que desejava nunca ter nascido, e lembra como queria morrer. Mas aquela pessoa disse que Fate não queria morrer, convencendo que queria matar todos eles, e que ele poderia ajudar com isso. Enquanto isso a mãe de Shin está ouvindo do lado de fora, então ela liga para alguém e pede para vir à sua casa. Fate diz para Shin chorar e botar tudo para fora, enquanto ela nota que continua mostrando a ele os lados dela que não quer mostrar. Mas Fate acha que ela não precisa ser tão dura consigo mesma, já que não é culpa dela. No dia seguinte na escola, ela está feliz porque Fate deu a ela uma agulha, e disse que se ela se beliscasse com ela, ele viria correndo para ajudar. Gina ouviu que Men sofreu um acidente de carro e suas pernas estão todas machucadas, e ela é uma das garotas que intimidava a Shin. Fate se esconde no armário, quando alguém entra no quarto de Shin e abre a porta de seu armário. É o monge, que diz à mãe de Shin que não tem nada naquele quarto. Mas a mãe de Shin sabe que ouviu a voz de um homem ontem. O monge diz que ela pode ter assistido a algum filme ou drama. A mãe de Shin pensou que Shin estava possuída, mas lembra que a aura não era humana ou espiritual. Com seu poder espiritual diminuindo e a sensação de que suas orações enfraquecendo, ela fica ansiosa. O monge diz para ela não tentar lutar contra o espírito de Maki Grani, mas a mãe diz que não pode parar, já que deseja uma vida normal para sua filha. O monge admite que tem um pouco de inveja de sua filha por ter uma mãe como ela, então a mãe de Shin agradece por ele ter vindo. Depois o monge explica a Fate que conhece a mãe de Shin porque ela vai ao templo deles para rezar, e se o mestre descobrir que Fate está ligado à filha dela, ele estará acabado. O monge diz que em qualquer caso, Fate ainda tem que ficar lá por um tempo. Ele vai ajudá-lo a se tornar humano rápido, mas verifica seus olhos, perguntando por que a cor deles ainda está daquele jeito. Fate diz que não conseguiu nenhum sangue ainda. O monge pergunta por quê, e se Shin disse não para ele. Mas Fate diz que não é isso, pois ele só sente que quer protegê-la. Enquanto isso Shin está tendo um dia ruim na escola, e uma garota esbarra nela por acidente, então ela cai nas escadas. Mas Mujin a salva e a leva ao médico. O médico diz que não há sinal de fratura no tornozelo, mas ela ainda deve ser internada no hospital. Mujin machucou seu braço seriamente impedindo a queda, então o médico disse que achava que o braço dele estava quebrado. Ele tem que ir ao hospital e deve levar Shin com ele. Mujin está ajudando Shin, mas Gina não gosta disso e segura a mão de Shin para oferecer ajuda. Shin diz que pode ir sozinha e se solta, mas acaba caindo de novo. Mujin diz a Gina que ela deve ir para a aula agora. Gina vai embora, e Mujin ajuda Shin a se levantar. A mãe de Shin vai ao hospital e agradece a Mujin por levar sua filha para lá.
Gina e as outras garotas chegam e levam Shin para fora, falando mal de sua mãe. Enquanto isso, a mãe de Shin diz que estava preocupada com ela, já que sua filha não conta nada sobre a escola, mas depois de ver Shin com suas amigas ela se sente aliviada. Depois Shin volta para casa e encontra o jovem monge lá. A mãe de Shin diz que ele ficará com eles até terminar o ensino fundamental, então ela deve tratá-lo bem, mas Shin está de mau humor. Sua mãe pergunta como ela pode ser tão rude, mas o monge diz que vai falar com ela, e Fate observa do armário, percebendo que algo aconteceu de novo. Fate sai do armário e pergunta o que aconteceu. E o monge lembra que pediu para ele ficar quieto. Ele diz a Shin que quer falar sobre algo importante, mas Shin chora e diz para eles saírem. Fate cobre o rosto dela de novo, mas o monge diz para não cobrir o rosto de uma pessoa viva de um jeito tão descuidado. Fate acha que talvez ele seja o único que pode ver sua mestre chorando assim, e ela segura a camisa de Fate, então ele sorri e diz ao monge para ir, já que ele não pode sair do quarto. Enquanto isso Gina e suas amigas estão vendo sua outra amiga que está machucada. No quarto, Fate pergunta por que ela está acordada a essa hora. Shin diz que não consegue dormir porque tem medo do amanhã, e pergunta se ele já odiou alguém tanto a ponto de desejar o mal para essa pessoa. Fate diz que claro que sim, lembrando ele vive há 500 anos, então é inevitável que tenha acontecido uma ou duas vezes, mas não entende por que ela pergunta. Shin diz que apenas brigou com alguém da escola, então odiava tanto essa pessoa que desejou que suas pernas se quebrassem, e no dia seguinte ela sofreu um acidente. Ela sabe que deve ser coincidência, mas o pior é que naquele instante, ela pensou que a garota mereceu. O jovem monge acorda e pergunta se isso é verdade. Ele diz que quando ela tropeçou nas escadas, o professor se machucou no lugar dela, então o infortúnio que estava retornando para ela foi desviado para o professor. O jovem monge diz que desejar uma maldição para alguém sempre retorna para ela, mas dessa vez o professor desviou isso por ela. Fate pergunta se isso é possível só por ela pensar nisso, o que o monge diz que sim, já que ela é especial. O fato de Fate estar ligado a ela explica isso, pois ela é uma bruxa asiática, destinada a se tornar uma xamã. Shin fica surpresa ao ouvir isso, mas lembra que quando Fate a conheceu pela primeira vez, ele também a chamou de bruxa asiática. Agora, ele só está ao lado dela porque ela é uma bruxa. O monge diz que quando ela era muito jovem, já passou por um Shinan, mas provavelmente não se lembra. Fate pergunta o que é Shinan, então o monge explica que é uma enfermidade que alguém destinado a se tornar uma xamã deve passar, um sinal de que foi escolhida pelos espíritos. Shin diz que não tem habilidades, nem nada especial sobre ela. O monge diz que as coisas foram calmas enquanto ela crescia apenas porque sua mãe fez o melhor para adiar o tempo de sua iniciação. Shin não pode simplesmente rejeitar um espírito que deveria receber, e agora sua mãe está envelhecendo, com seu poder espiritual enfraquecendo. Então ela não será capaz de continuar adiando, e o espírito que Shin deve receber tem uma aura forte e sombria, então ela precisa ser especialmente cuidadosa. Shin não entende nada disso, dizendo que tudo isso está lhe dando dor de cabeça, então vai dormir. No dia seguinte, Shin faz uma boneca para Mujin, e coloca o talismã dentro dela para que ele não se machuque de novo em seu lugar. Shin acha que seria bom dar um passeio lá fora. Fate se veste e diz que eles podem dar um passeio, mas Shin diz que é meia-noite, então eles não podem sair a essa hora. Mas Fate diz que se ele estiver com ela, ela não precisa se preocupar. Shin o lembra que ainda não pode ir com sua perna machucada, mas Fate diz que em vez de caminhar eles podem dar uma volta. Fate pergunta para onde ela quer ir, então ela diz que quer ver o oceano. Ele a segura nos braços e a leva ao oceano. Algumas garotas que passam comentam sobre Fate, surpresas de como ele é bonito. Ela nota e se aproxima dele, então Fate pergunta se ela queria mostrar que ele pertence a ela. Shin fica vermelha e diz que não era isso que ela estava fazendo, mas Fate acha que essa reação é perigosa, já que quando ela fica corada assim, parece ainda mais deliciosa. Shin pergunta se a pessoa que ele disse que se parece com ela também era uma bruxa como ela, mas ele diz que é apenas uma pessoa comum. Shin pensa que talvez seja por isso que ele quer se tornar humano, para encontrar essa pessoa que ele ama, e por isso precisa do sangue dela. Fate diz que essa pessoa não está mais por perto, mas ela pergunta se ele ainda a ama, mesmo agora. Fate admite que sim, e provavelmente enquanto ele viver. Ela confessa que está com inveja, e que se ele não puder se tornar humano, então essa pessoa realmente será amada para sempre, e ela deseja ser amada por alguém assim, lembrando como todos ao seu redor se sentem desconfortáveis e lhe desprezam. Fate pergunta por que ela continua pensando assim, sem entender por que ela acha isso. Shin diz que mesmo quando está com todo mundo, ela sempre se sente deslocada porque as pessoas ficam assustadas por ela ser filha de uma xamã. O olhar dela faz com que eles se sintam desconfortáveis, os outros sempre a empurram para fora e lhe desprezam, apontando dedos para ela. Mas se o jovem monge estiver certo e ela realmente tiver que se tornar uma xamã como sua mãe, todos vão odiá-la ainda mais. Ela odeia ser filha de uma xamã, então tem medo de ter que se tornar uma. Ela não escolheu nada disso, então pergunta por que tem que ser odiada e intimidada por isso, achando que ser um pouco diferente dos outros não deve ser tão errado assim.
Ela se sente sozinha, mas Fate diz que por mais que ela queira morrer, ele sabe que ela também quer matá-los. Ele sabe que ela se odeia mais que tudo por não conseguir fazer nada a respeito, então no fundo quer se vingar e deseja que todos simplesmente desapareçam. Ele olha para ela, e percebe que apesar de todos os séculos que se passaram, aquela memória não será apagada. Shin fica confuso e pergunta se ele está bem, mas Fate diz que não queria que seus lindos lábios dissessem coisas tristes, então ele que disse em seu lugar. Mas Shin pensa que pela primeira vez, vê uma expressão tão sincera e triste de Fate, e talvez ele fosse como ela, por isso que a consola como tem feito até agora. Shin o agradece por ficar bravo em seu lugar, e Fate diz que aquelas pessoas que a fazem sofrer parecem grandes, mas no fim, são apenas um bando de humanos fracos. Em vez de apenas evitá-los, ela deve enfrentá-los de frente. Claro, para fazer isso, ela precisará ser mais forte, mas ele espera que essa força venha dela mesma. E ela também tem ele ao seu lado, que precisa dela, então Shin fica feliz por tê-lo ao seu lado. Depois, é o primeiro dia de escola do jovem monge, então a mãe de Shin o leva para a escola. O nome dele é Sami. E ele diz à mãe de Shin que já contou a ela sobre o espírito, achando que ela está chegando ao seu limite. No outro dia, quando Shin machucou a perna, ele perguntou por que ela rejeita o espírito, já que pode ser varrida por sua aura, e pergunta o que ela teme tanto que não consegue nem falar com sua filha normalmente. A mãe de Shin diz que o espírito de Makigrani pode liberar um rancor dessa vida em troca de uma maldição, então se um recipiente inadequado ou incapaz de lidar com esse poder o receber, ele não conseguirá suportar e o recipiente se romperá. Maki é um espírito aterrorizante, e um recipiente rompido significa que o corpo que recebe o espírito pode perder a vida. Sami não entende por que ela acha que Shin não seria capaz de suportar isso, perguntando como sua filha se tornaria um recipiente sábio e adequado quando ela, sua própria mãe, não acredita no que ela pode fazer. Ele conta que ela sabe bem por sua própria experiência que Shin terá que passar por isso mais cedo ou mais tarde. Então ela deve confiar em Shin, que é sua filha, e assim ele tem certeza de que Makigrani verá os esforços que ela fez, sabendo que o momento está próximo. Shin vai para a escola e leva a boneca com ela. Então a mãe de Shin entra no quarto dela e vê a marca de um sapato perto da janela. Na escola Gina bate na bolsa de propósito e ela cai, então Gina pega a bolsa e vê a boneca de Mujin dentro, começando a zombar dela. As outras crianças perguntam se é uma boneca de voodoo e se ela quebrou o braço do professor com isso. Shin pede que devolvam, dizendo que não é uma boneca de voodoo e pede de novo que devolvam, mas eles a quebram em pedaços. De repente o talismã cai, e eles jogam a boneca no lixo. Shin segura a boneca e tenta não chorar, pedindo para que peçam desculpas. Ao mesmo tempo, o jovem monge e sua mãe sentem algo ruim. As garotas batem em Shin, e dessa vez ela chega a sangrar. Mina tenta pará-las, mas Gina diz para ela ficar fora disso se não quiser acabar igual a Shin. Shin pede ajuda, e de repente Fate sente que Shin está em apuros. Ele tenta sair da casa, mas não consegue porque sua mãe colocou talismãs por toda parte, impedindo ele de sair. Então as garotas param e dizem para Shin ir à enfermaria antes que os professores cheguem à sala de aula. Shin vai para o telhado e joga fora a agulha que Fate lhe deu. Shin perde toda a esperança de mudar sua vida, e também fica um pouco desapontada com Fate, já que ele disse que viria correndo para salvá-la. Então ela decide acabar com sua vida de uma vez por todas. Ela se sente desamparada e digna de pena, quando Fate quebra a janela com uma cadeira e sai do lugar. Ele pula no prédio da escola e a salva, pedindo desculpas por ter chegado tão tarde. Mas Shin diz para ele soltá-la e pergunta por que ele se incomodou em vir tão tarde, e por que veio justo quando ela finalmente teve coragem de acabar com tudo. Mas Fate diz que isso não é coragem, é desistir. Ele a lembra que precisa dela, e nunca permitirá que ela faça algo assim consigo mesma. Shin se sente miserável e desamparada, desejando nunca ter nascido. São as mesmas palavras que Fate disse quando era humano. Fate explica que se ela não pode encontrar um motivo para viver por si mesma, ela poderia viver por ele. Mas Shin pergunta por que ela deveria viver por ele, já que uma vez que ele se torne humano, ele a deixará de qualquer maneira. Ela começa a lhe odiar, mas de repente Fate a beija e diz que Shin também é como ele, e ele pode ouvir o batimento de seu coração. Sua mãe entra no quarto e vê a janela quebrada, então o jovem monge volta da escola e vê o que aconteceu. Depois Shin volta e vê a janela quebrada, enquanto Fate explica que não tinha outra maneira de ele sair. Fate se sente cansado por se mover durante o dia sem um guarda-sol, então Shin vai pegar toalhas, quando vê sua mãe conversando com o monge. Shin troca de roupa e pensa sobre o que aconteceu entre ela e Fate. Ela traz toalhas para ele ver cicatrizes em suas mãos. Shin pergunta sobre elas, e Fate diz que são feridas de quando ele era humano, descobrindo que ele era originalmente um humano. Shin pergunta o que o transformou em um vampiro, e Fate diz que precisava ser forte para se vingar de todos. Vemos a história passada de Fate, onde ele também era intimidado por outras crianças. Elas o intimidavam por causa de seus olhos vermelhos, pensando que ele era um demônio porque sua mãe era uma bruxa. Outras crianças zombavam de sua mãe e dele o tempo todo, e também o espancavam bastante.
Ele disse à sua mãe que nunca mais voltaria para a aldeia porque as outras crianças zombavam de seus olhos, mas sua mãe dizia que seus olhos eram lindos como rubis, e que eles estavam apenas com inveja deles. Acontece que a mãe de Fate se parecia muito com Shin. Ele pergunta à sua mãe sobre a terra natal dela, e ela diz que sua aldeia fica longe, onde o sol nasce com os rios serpenteados por dragões, e que lá vivem magos e anjos com cabelos e olhos negros. Em vez de cortar o cabelo, eles o trançam por toda a vida. Mas o cabelo de sua mãe é branco. A mãe de Fate era uma albina, e sendo nascida no Oriente, foi tratada como um animal fantástico por sua aparência incomum. Ela foi vendida várias vezes através de muitos países, finalmente chegando ao Ocidente. Lá ela conheceu o pai de Fate, um comerciante, e deu à luz a ele. Mas seu pai morreu em um acidente estranho enquanto transportava carga entre vilarejos. Depois o comércio declinou e as finanças da cidade também ficaram ruins. A razão e a responsabilidade por esse declínio eram inacreditáveis, mas as pessoas na aldeia culpavam sua mãe dele, então tentaram matá-la, alegando que no ano em que ela chegou eles tiveram a pior colheita de todas, e achando que a morte de seu pai foi por causa dela, pensando que sua mãe era uma bruxa, o que era de fato verdade. Eles a levaram e a queimaram viva na frente de Fate, mas ele era apenas um humano fraco e não pôde fazer nada para protegê-la. As pessoas na aldeia também pediram a morte de Fate, mas antes de o matarem, alguém na multidão disse que queria comprá-lo por 500 moedas de ouro. Esse homem era um senhor que veio assistir à execução da bruxa. Ele achou os olhos vermelhos de Fate curiosos, e assim como sua mãe foi vendida para o Ocidente, ele foi vendido como um brinquedo humano para alguém chamado Lo. Lo levou Fate para sua casa e o tratou como escravo. Fate não comia e até tentou se matar várias vezes, mas Lo não permitiu que ele morresse, mandando as criadas lhe alimentarem à força às vezes, mas apenas o suficiente para não morrer, e sempre o mantinha trancado. Fate jogou sua comida pela janela, quando uma criança lá fora pegou e comeu. Fate perguntou seu nome, e ela disse que se chamava Roxana. Ele deu toda a sua comida a ela, então disse para ela voltar no dia seguinte que ele lhe daria mais. Fate observava Lo pela janela e o viu atacando uma garota de repente, bebendo todo o seu sangue. E foi assim que Fate descobriu que ele era um vampiro. Fate tentou se matar de novo e pediu a Lo que o deixasse morrer, dizendo que sabia que Lo era um vampiro e poderia beber seu sangue. Mas Lo notou que Fate era diferente dos outros, já que outro humano suplicaria para permanecer vivo, sonhando com a imortalidade, mas Fate respondeu que apenas as pessoas que têm medo de perder algo suplicariam. Ele explica que as pessoas o odiavam e já tiraram tudo dele, que deveria ter morrido naquele dia, então até respirar parecia sem sentido, e ele desejava nunca ter nascido, querendo fugir de toda a dor. Lo disse que não entendia muito bem, mas que ele deveria pensar de novo. Ele explica que não é que ele desejasse morrer, mas que apenas queria matar todos eles, então fala que poderia ajudá-lo com isso. Naquela noite, Lo o transformou em um vampiro, tornando ele muito mais poderoso, e ele se vingou imediatamente. Quando recobrou a consciência, ele já tinha se tornado o demônio que eles lhe chamavam desde sempre, então a humanidade que restava nele sentiu arrependimento, mas já era tarde demais. Fate perguntou se ele assustou Shin. Mas Shin disse que aquelas pessoas que o fizeram se tornar assim, notando que sua dor é muito profunda, enquanto suas preocupações são tão simples que chegam a ser risíveis. Ela está envergonhada pelo que fez hoje, e não sabe como reagir. Mas Fate a faz se sentir melhor e agradece por chorar por ele, dizendo que ela não deve se envergonhar de sua dor, e também nunca deve compará-la com a dor de outra pessoa. Não é porque alguém sofre mais que ela deve sofrer menos. Shin diz que quer aliviar sua dor assim como ele fez por ela. Então Fate coloca a cabeça no ombro dela e adormece. Shin diz que chamou o monge, mas Fate a interrompe e garante que ficará bem, já que só está exausto. Desde que ele conheceu Shin, ele ficou viciado no sangue dela. Em outras palavras, é como os sintomas de uma abstinência. Um vampiro que provou o sangue de uma bruxa continuará a desejar o sangue de uma bruxa, e em troca desse sangue, eles devem proteger a bruxa. O sangue de uma bruxa é devastadoramente doce para um vampiro, mas quanto mais ele beber, mais ele perderá seus poderes e se tornará um humano comum. Para um vampiro, o sangue de uma bruxa é como uma droga. O contrato terminará depois que ele continuar bebendo seu sangue aos poucos e eventualmente se transformar completamente em um humano. O monge conta tudo para a mãe de Shin sobre Fate, e fala que ele quer o sangue dela, mas sua mãe diz que não permitirá, e também está profundamente desapontada com o monge. Enquanto isso Shin diz a Fate que ele pode sugar seu sangue. Ele pergunta se ela tem certeza disso e Shin confirma. Fate morde e suga seu sangue, mas depois Shin diz que ele está exagerando e que ela está ficando tonta, pedindo para ele parar. Ele lhe solta, e Shin pergunta se ela tinha um gosto tão bom assim. Ele a abraça, notando que quase cometeu o mesmo erro de novo. O monge que diz à mãe de Shin que Fate não é tão perigoso quanto ela pensa, mas sua mãe diz que não quer ouvir mais nada sobre isso. Então ela vê o uniforme escolar de Shin. Fate diz que vai remover a marca que causou e pedir desculpas, mas sua mãe entra no quarto de repente e o ataca, dizendo ao monge para lidar com ele. Shin pede a sua mãe para deixá-lo ir, mas ela diz que ele é um vampiro e pode machucá-la.
Shin explica que já sabe disso, então a mãe de Shin pergunta se ela realmente quer se sacrificar para transformá-lo em humano, dizendo que não permitirá que isso aconteça, já que essa tarefa não é para ela. Shin diz que mesmo que sua mãe não permita, ela ainda fará isso. Mas sua mãe pergunta por que ela não pode viver uma vida normal como seus outros amigos. Shin responde que não pode ser normal porque ela não é como os outros. A distância entre ela e sua mãe aumentou tanto que ela não sabe como explicar isso. Então não importa se Fate é um vampiro, fantasma ou troll, ele lhe ensinou estando completamente ao seu lado a como lutar por si mesma, e por isso ela pode se sacrificar o quanto for necessário. E mesmo que ele seja bom para ela apenas porque precisa dela, está tudo bem, já que mesmo que sua gentileza seja sombria por dentro, se ela não tivesse alguém para se apoiar, ela acha que teria desistido de tudo. Mas Shin se sente tonta e desmaia. Quando Shin acorda, quando vê sua mãe nota que ela sempre tinha uma maquiagem feroz e uma expressão tensa. Ela não se lembra da última vez que viu sua mãe sorrir. Sua mãe lhe diz que Shin dormiu por 2 dias, e não sabe o que dizer a Shin. Quando era criança como monge Sami, sua mãe tinha menos de 10 anos quando recebeu um espírito para servir. Ela era muito diferente das outras crianças e não conseguia se adaptar à escola, e no fim, ela mal se formou no ensino fundamental. Ela também se lembra de sempre sentir inveja das outras crianças de sua idade e odiava sua vida como xamã. Era solitária e exaustiva, mas encontrou felicidade quando conheceu o pai de Shin aos 18 anos. Quando Shin nasceu, ela tentou viver como uma mulher e mãe normal, mas tudo desmoronou de novo quando seu pai morreu em um acidente de trânsito. Mas, porque Shin estava ao seu lado, ela conseguiu seguir em frente. Quando Shin tinha 7 anos, ela percebeu que Shin estava sofrendo de doenças espirituais. No começo ela estava em negação, já que era assustador demais. Ela não podia permitir que Shin passasse pela mesma vida que ela. Ela desejava desesperadamente uma vida normal para Shin e começou a fazer algo que não deveria, rejeitando o espírito e pedindo a Shin que lhe contasse tudo o que estava acontecendo em sua vida. O monge disse que se a mãe de Shin os expulsasse de casa, eles sairiam silenciosamente para a montanha, e teriam que encontrar um novo mestre para Fate. Shin conta à sua mãe tudo o que aconteceu em sua vida até ali, e sua mãe não consegue entender onde errou, já que achava que estava indo bem. Mas Shin abraça sua mãe e diz que agora está tudo bem. Shin vai até Fate e diz que sua mãe considerará deixá-lo viver ali, mas ele precisa se comportar bem. Sua mãe diz que mudariam ela de escola, mas só se ela quisesse. Mas Shin diz que não vai mais se esconder ou evitar as coisas, pois tem algo a fazer na escola. No dia seguinte, Shin vai à escola, indo direto ao escritório do conselheiro. Gina vê que Mujin está no escritório, e ela age como se importasse com Shin. Gina percebe que Shin vai contar a Mujin sobre elas, então diz que estava com medo das outras garotas e não teve coragem de impedi-las. Ela admite que sabia, mas não pôde fazer nada a respeito. Mujin diz que deveriam conversar dentro do escritório e pede a Gina para chamá-la mais tarde, já que primeiro queria falar com Shin sozinha. Shin agradece a Gina, mas ela conta a Mujin tudo o que aconteceu em sua turma. Logo depois, uma reunião do conselho sobre a violência é aberta com base nos relatos de uma testemunha anônima e de outros colegas, e o conselho reconhece o dano que a aluna Shin sofreu. Uma garota recebe suspensão de 10 dias e uma outra de 7 dias, mas suas mães não aceitam que suas filhas tenham feito isso. Então, elas percebem que Gina não está com elas, e parece que Shin não denunciou Gina. Mujin pede desculpas à mãe de Shin por não prestar atenção às crianças. Mas ela agradece a Mujin por toda a ajuda. A mãe da agressora chega e insulta a mãe de Shin, falando mal dela, então Mujin tenta calá-las, mas a mãe de Shin o impede e diz que uma vez ouviu que as crianças são o reflexo dos pais, então agora entende o que isso significa. Ela admite que sua falha como mãe também trouxe isso para sua filha, mas acha que as filhas delas deveriam ser repreendidas e suas mães deveriam ir embora. Ela diz que está orgulhosa de Shin. Ao mesmo tempo, Shin diz que aceitará o espírito, pois Sami lhe contou tudo, e sua mãe não precisa mais rezar por ela. Sua mãe diz que não a conhecia tão bem, mas sente que algo dentro de Shin mudou muito, se perguntando se é por causa daquele garoto, e sua filha admite que também acha que é por isso. Fate pode ser um vampiro, mas ele é gentil e ouve o que ela diz. Ele não é como nos livros ou filmes, ele é legal. Depois Mujin e Gina estão indo para a igreja Kyo, e alguns amigos dele contam sobre o incidente de bullying com Shin. Gina sai da igreja, mas suas amigas lhe esperam do lado de fora. Elas levam Gina para o lado, dizendo que ela tem coragem por escapar disso. Gina tenta dizer que não sabe do que estão falando, mas elas perguntam se ela subornou o conselho escolar como fez com elas, como seu pai sempre faz. Gina diz que não fez isso, mas elas acham que Gina deve ser a testemunha anônima que lhes dedurou, e que por isso foram suspensas. Elas decidiram se transferir de escola, achando sem sentido ficar por aqui como encrenqueiras. Elas falam que achavam que eram amigas, e não entende como ela pôde traí-las assim. Mas Gina vê Kyo e começa a atuar, dizendo que é verdade que não gosta de Shin, mas pergunta se elas têm alguma prova de que ela mexeu com ela. As garotas dizem que Gina sempre falava mal de Shin primeiro e incitava elas, mas Gina apenas diz que já falou mal de Shin, mas que isso era liberdade de expressão,
o que não é contra a lei. Elas que foram tolas em se deixarem influenciar pelo que ela disse. Gina acha que os professores ouviriam mais o que uma boa aluna de uma família rica como ela diz, que o que delinquentes como elas dizem. As garotas não lhe bateram, mas Gina gritou mesmo assim, agindo como se tivessem batido nela. Ela queria mostrar que estava sendo intimidada por aquelas garotas, mas Kyo não veio ajudar, apenas ficou ali, enquanto as garotas a espancaram. Quando Gina vê que Kyo não veio ajudá-la, ela pede ajuda, então Kyo diz para elas irem embora, já que não é permitido brigar em frente à igreja, e acha deveriam fugir já que ele está bravo. Elas saem, mas Gina pergunta como ele pode apenas ficar ali e assistir. Kyo explica que não pode bater em garotas, e ele leva a Gina para dentro da igreja. Ela chora e diz ao pai que uma gangue de garotas se vingou dela por ser testemunha de uma colega de escola intimidada, mas de repente ele toca a gravação que ele fez da conversa entre Gina e sua gangue, revelando que foi por isso que estava parado. Gina diz que isso não mudará a opinião dos adultos, e ele confessa que pode não mudar a opinião dos adultos, mas certamente muda a dele. A mãe de Shin diz que enquanto Fate vira humano, elas cuidarão dele juntos. Shin e Fate ficam felizes, mas a mãe dela diz que até Shin for adulta, nada de sangue para Fate. Shin pergunta sobre o talismã, e sua mãe diz que ele desfará o laço entre eles, e agradece a Fate por cuidar de Shin. De repente Shin recebe uma mensagem de Kyo dizendo que quer encontrá-la. Kyo pergunta a Shin por que ela não contou a ele que estava sendo intimidada esse tempo todo. Ele disse a ela antes para chamá-lo se alguém mexesse com ela, e Shin acha que ele deve ter ouvido isso de Gina. Shin diz para ele não se preocupar com ela, mas Kyo está com raiva por não ter estado lá para ajudar quando ela estava sofrendo. Mas ela acha que tudo está resolvido agora com a ajuda de Gina, então Kyo toca a gravação da conversa de Gina com sua gangue, dizendo que Gina é a principal agressora e não foi ela que denunciou, revelando que Shin foi enganada por aquela raposa o tempo todo. Mas Shin diz que ela ainda é mais velha que ele, então ele não deve usar esse tipo de linguagem para se referir a ela. Kyo pergunta se isso não deixa Shin com raiva, e ela diz que sim, admitindo que a machuca. Kyo não queria fazê-la chorar, mas explica que ela não precisa mais sofrer sozinha. Sujin também vem com Kyo, e uma das garotas que intimidaram Shin é a irmã mais nova de Sujin, que conta todos os detalhes. Sujin diz à irmã para pedir desculpas a Shin, então ela pede desculpas. Shin diz que quando pensa no que aconteceu, ainda guarda muito ressentimento, e que só porque ela pediu desculpas sinceramente agora, isso não devolve todo o tempo que ela sofreu, mas ela acha que pode seguir em frente a partir desse ponto e agradece por pedir desculpas. A garota diz que com os rumores de ser filha de xamã, achava que ela era estranha, mas agora vê que ela é bem legal. Fate pergunta sobre o que ela está falando com suas amigas, o que Shin se surpreende, perguntando se ele pode ouvir a conversa delas. Ela leu em um livro que vampiros podem ouvir até 1 quilômetro de distância, então precisa estudar muito se quiser ser uma boa mestre, já que há muito que ela quer aprender sobre ele. Mas Fate pergunta por que ela se incomoda com livros quando pode aprender diretamente com ele. Fate percebe que se aproximou muito dela e nota Shin de perto, deixando escapar que ela parece deliciosa. Mas Shin sorri e manda ele esperar mais 2 anos, e se ele não o fizer, ela pode desmaiar como da última vez. Shin encontra a caneta que Gina lhe deu. Shin conta a ele que uma das crianças que a intimidavam pediu desculpas diretamente a ela. Ela sabe que está tudo bem agora, mas ela ainda não entende o que fez para merecer tudo aquilo. Ela os odeia tanto que sufoca, mas se continuar odiando tanto assim, sente que estará se tornando como eles, e por isso começa a se odiar por isso. Mas ela vai tentar superar isso por conta própria. Ela vai se tornar mais forte, sabendo que tem Fate e sua mãe ao seu lado agora. Fate diz que é por isso que gosta tanto de Shin. Ele devolve a agulha e diz para ela não perdê-la da próxima vez, e também não lhe perder. Ele acha que está tudo bem não gostar de alguém às vezes, e é normal ficar com raiva quando se machuca e chorar quando está frustrada, nem de gostar do tipo de amigos que fizeram coisas ruins com ela, já que ela não precisa mentir para si mesma sobre nada. Gina diz ao pai que não quer ir para a escola e pede para ele enviá-la de volta para os Estados Unidos, mas seu pai diz apenas que considerará isso. Todos falam sobre Gina e de como as garotas a espancaram, e sabem que Gina também intimidou Shin com elas. Shin vai até Gina e pergunta se pode sentar com ela e se podem comer juntas, já que Gina não precisa ficar sozinha, pois sente pena dela. Os outros estão evitando Gina de propósito, mas ela não quer se tornar essa pessoa, sabendo como é terrível se sentir assim. Mas Gina diz que por mais que Shin tente, ela nunca estará no mesmo nível que ela, então deveria ir embora. Shin pergunta se isso é o que ela realmente quer dizer, e se sim, ela quer saber por que não a ignorou se ela é tão inferior a ela. Gina responde que é porque Shin continuou tentando subir como ela, e agora ela não aguenta mais, falando Shin já era rejeitada antes e sempre será. Shin mostra a ela o broche e pergunta se Gina se lembra dele, explicando que qualquer que tenha sido sua intenção, ela é grata e não quer brigar, perguntando se não podem recomeçar e ser amigas. Mas Gina joga o broche e derrama toda a comida em Shin, dizendo que só porque conseguiu suspender algumas crianças, ela não deve achar que está no topo, dizendo que ela é como aquela comida desperdiçada. Mas de repente ela joga a comida de volta em Gina,
e diz que ela não entende a situação atual. Ela explica que agora ela está sozinha, assim como Shin estava. Gina tenta bater nela de volta, mas o professor chega imediatamente. Mina pede a Gina para pedir desculpas a Shin, e as outras garotas também dizem que Gina é a responsável por tudo, e sempre age como se fosse legal na frente do professor. Todos veem através de seu disfarce agora, então Gina começa a chorar e diz ao professor que as outras crianças lhe intimidam e a excluem, mas todos dizem que é ela quem está intimidando Shin. Mina pede desculpas a Shin por não ter ajudado antes, mas ela acha que está tudo bem agora, jogando o broche fora. Depois do que aconteceu no refeitório, Gina se recusa a ir à escola. Alguns dias depois ela vai estudar no exterior nos Estados Unidos, e sua mensagem de status dizia que não suportava estar perto de pessoas tão baixas, o que irritou algumas garotas, que falaram mal dela por um tempo. A escola de Kyo agora é ao lado da escola de Shin, e desde então Shin também se aproximou de Mina e começou a fazer amigos. Logo ela estava no último ano do ensino médio. Com a permissão de sua mãe, o ritual de recepção do espírito foi adiado até ela se formar, para que ela pudesse ser uma criança normal por um pouco mais de tempo. As turmas mudaram, e Mina e Shin estão felizes por estarem na mesma classe esse ano também. Mas os rumores permanecem, e as crianças falam que Shin foi intimidada, ouvindo dizer que quem a intimidou foi amaldiçoado e deixou a escola. A filha de uma xamã ainda é assustadora e estranha, mas Mina diz a Shin para ignorá-los. De repente uma garota pergunta a Shin sobre sua sorte no amor, oferecendo alguns pirulitos em troca. Shin diz que ainda não é uma xamã, então isso não é algo que ela possa fazer, mas ela pode ler as cartas de tarô para se divertir. Mujin pergunta a Shin sobre sua vida escolar agora, então ela diz que está tudo normal. Mujin diz para ela não esquecer que não está sozinha, e está feliz por ela estar bem agora. Ele está deixando a escola porque desde a reunião do conselho, os outros professores têm evitado ele por algum motivo, culpando ele por tudo o que aconteceu. Então Shin agradece a Mujin por tudo. Ela volta para casa e Fate fica animado por ver ela. Ela fica feliz e avisa que está com fome, enquanto o monge está aterrorizado por ter que comer fígado. Então Fate pergunta como foi a escola, e pela primeira vez Shin sorri e diz que foi divertido. No dia seguinte, ela cantou uma música, e todos gostaram tanto que a convidaram para a banda. Na hora de irem para casa, Kyo perguntou se poderia acompanhá-la até em casa, mas Shin disse que sua casa era na outra direção e que ela ficaria bem. De repente Shin vê Fate esperando por ela do lado de fora conversando com a anciã. Shin pergunta o que ele está fazendo ali. Fate diz que estava preocupado com ela, então veio buscá-la. A anciã diz que ela tem um namorado bem legal, e Fate pergunta se ela se divertiu. Shin diz que vai fazer parte da banda, e pergunta por que ele está olhando para ela assim. Fate diz que está feliz em vê-la feliz, notando que ela sorri com mais frequência agora. Mas Shin lembra que isso só é possível por causa dele. E se ela não o tivesse encontrado naquela velha igreja, talvez ainda fosse a velha Shin. Fate diz que está aliviado que ela conseguiu superar as coisas por conta própria, sem recorrer a outros poderes como ele. Fate pergunta como ele deveria esperar até ela ter 20 anos, então Shin sorri e nota que é bom ter alguém em quem confiar, mas de repente percebe os olhos dele mudando de cor. Enquanto isso, Lo vê Fate com Shin, falando para Roxana que finalmente encontraram seu cachorro perdido. Shin agora completou 20 anos, e Fate a surpreende dizendo que agora ela parece mais madura, mais bonita e ainda mais deliciosa. Fate pergunta se pode beber seu sangue, mas ela diz que vai encontrar uma amiga, então só vai poder mais tarde. Fate argumenta que esperou por esse dia por muito tempo, mas Shin sai correndo e diz que voltará em breve. Enquanto isso Lo está entediado. Roxana pergunta por que ele não sai para caçar se está tão entediado. Lo convida Roxana para ir com ele, mas ela diz que quer algo que fugiu. Então ela irá depois que recuperar seu cão de caça. Shin chega ao lugar, e todos falam sobre os assassinatos em série que aconteceram na cidade. Seus amigos lhe desejam um feliz aniversário, e Mina também lhe dá um presente. Eles falam sobre suas vidas pessoais e perguntam a Shin se tem alguém especial na vida dela. Ela fica tão vermelha que seus amigos entendem. Eles perguntam quantos anos ele tem, se é bonito e se é diferente dela. Mas Shin diz que ele é apenas um cara estranho. Um copo cai acidentalmente e corta sua perna, então Shin vê a linha vermelha e diz que deve ir para casa porque está tarde, mas antes, Fate aparece do nada e pergunta a Shin o que aconteceu com ela. Shin diz a seus amigos que se encontrarão em outra ocasião e convida Fate para uma bebida. Eles adoram a companhia de Fate, e Mina avisa ele para sempre fazer sua amiga feliz. Fate se controla para não beber seu sangue. Shin pergunta se caso ele beber seu sangue agora, ele também ficaria bêbado, o que Fate diz que talvez. Shin nota que tem bons amigos e que tudo mudou quando Fate entrou em sua vida, e é por isso que ela não pode deixar de gostar dele, mesmo que ele só queira seu sangue. Fate lambe o sangue da perna dela, e Lo também sente o cheiro do sangue de Shin. Fate nota que o sangue dela tem um sabor ainda melhor agora. Ele diz a Shin para se segurar, já que eles voarão de volta para casa, mas Shin diz que quer andar. Fate se sente estranho e diz que eles deveriam voltar para casa rapidamente.
Lo percebe que já sentiu esse sangue antes, e descobre que Shin é uma bruxa. Shin chega ao seu quarto e vê que está todo decorado. Fate diz que preparou tudo isso só para ela e pergunta se ela gostou, e que ela deve estar cansada de todo o trabalho que fez hoje. Shin avisa que está pronta agora, então Fate se aproxima dela e começa a sugar seu sangue. Shin pensa no que Fate pensa dela, se ela é apenas uma fonte de sustento, como uma comida. Ela percebe que não precisa de Fate, mas ela o quer. Shin diz que gosta dele, e Fate diz que também gosta dela, mas de uma maneira diferente do que ela sente por ele. Fate repete que ela é muito deliciosa, e Shin nota que um dos olhos dele parece uma limonada rosa. Fate acha que é um sinal de que está se tornando humano, voltando à cor vermelha original, e era por causa disso que ele parecia um monstro desde que nasceu. Mas Shin diz que seus olhos são lindos como rubis e que quando se conheceram, um de seus olhos estava completamente vermelho. Isso significa que quando se conheceram, Fate era meio humano. Fate explica que naquela época ele não era humano nem vampiro, pois estava em um estado incompleto. Fate revela que teve outro mestre antes dela, uma bruxa com quem ele também tinha um contrato, mas ela não está mais por perto já que morreu. Isso tudo incomoda Shin, que tem muitas perguntas para fazer a ele. Ela está curiosa e assustada ao mesmo tempo, querendo aprender mais sobre ele. Ela tenta usar seu espírito para saber mais sobre a garota do passado de Fate, mas antes de fazer isso, alguns clientes chegam. Uma delas fica super suspeita de Shin e pensa que ela é uma fraude, mas outra garota está muito interessada nessas coisas de xamã. Shin vê o futuro da garota que a chamou de fraude e diz para ela não ir para o oeste, na direção da cidade de Yunin. Mas a garota diz que mora lá, que sua casa é lá, e não acredita nela, achando que está apenas as assustando. Mas Shin apare diz que ela pode morrer naquela noite, então deve tomar cuidado. A garota a empurra, enquanto Fate a segura e pergunta o que ela pensa que está fazendo. A outra garota parece impressionada ao ver Fate, mas as duas logo vão embora. Fate pergunta se Shin se machucou em algum lugar, e ela diz que está bem, mas o chaveiro da garota ficou nas mãos dela quando ela segurou sua bolsa. Shin diz que vai atrás delas para devolver, mas Fate argumenta que elas voltarão se isso for importante para elas. Shin finalmente reúne coragem para perguntar sobre seu primeiro mestre, mas ela é chamada no meio da conversa. Ela estava planejando se encontrar com seus amigos, mas se esqueceu, então ela pede desculpas a Fate por sempre deixá-lo sozinho assim. Mas Fate explica que está tudo bem, já que ele ficou sozinho por 500 anos e está acostumado. Ele está aliviado que Shin parece feliz, e parece que ela pode se tornar uma pessoa mais forte, mesmo sem a ajuda dele. Shin não entende por que ele diria algo assim, e ela pergunta se ele vai embora quando se tornar humano de novo. Fate diz que terá que seguir seu próprio caminho porque não pode ser um fardo para sua mestre para sempre, achando que já sugou o suficiente de outras pessoas. Mas isso faz os olhos de Shin se encherem de lágrimas, e sai dizendo que seus amigos estão esperando por ela. Shin pensa em como Fate aparece do nada como lhe convém, consola ela como lhe convém, e até a fez se apaixonar por ele, mas que agora vai embora, tudo como lhe convém. Foi ela quem o acordou e ela quem não queria estar com ele no começo, mas Fate sempre esperou por ela, e ela agiu como uma criança egoísta porque ele foi gentil com ela. A verdade é que foi ela quem começou a gostar dele por conta própria, então é apenas uma tola que não pode inventar nenhuma desculpa para culpar Fate apenas porque gosta demais dele. Ao mesmo tempo que Shin disse acabou virando verdade, e aquela garota foi morta por alguém. Enquanto isso, Shin pergunta a Mina se ela está namorando alguém. Mina lembra que ela é uma xamã, por isso sente as coisas. Mina diz que está saindo com um cara da escola, mas ainda não são oficialmente um casal. Uma garota de muito mau humor esbarra em Shin, que acaba esbarrando em Lo. Shin pede desculpas e Lo a toca, então ela sente algo familiar e estranho. Lo diz que Shin tem um cheiro irresistivelmente doce, e acha que ela está usando um perfume muito agradável. Mas Shin diz que não usa perfume, enquanto Lo admite que espera que se divirtam. Acontece que as garotas vieram até uma vidente que veio do exterior, uma mulher muito conhecida, e que até celebridades vão para a Coreia para visitá-la. Enquanto isso, Fate pergunta ao jovem monge onde ele irá depois de se formar no ensino fundamental. O jovem monge diz que voltará ao templo e começará a frequentar uma escola secundária próxima, servindo a Buda sob a orientação do monge principal até se tornar adulto. Fate pergunta o que ele fará depois disso, mas Sami diz que ainda não pensou tão longe, e pergunta por que Fate está fazendo essas perguntas. Ele explica que estava apenas se perguntando para onde deveria ir quando se tornar humano. Sami pergunta se ele não pode voltar para sua terra natal no oeste, mas Fate diz que não tem família esperando por ele. O jovem monge pergunta o que ele gostaria de fazer, já que desperdiçou seu tempo à vontade sendo imortal, mas uma vez que se torne humano, eventualmente ele encontrará a morte. Deve haver algo que ele deseje fazer antes que esse momento chegue, algo que ele nunca fez antes. Fate diz que quer sentir o sol forte bronzeando sua pele em um lindo tom de bronze, mas a verdade é que o que ele realmente deseja é ver o sorriso de Shin, mais brilhante que a luz do sol. A dor que sente no peito com o passar do tempo, ele sabe muito bem o que é essa mudança. O jovem monge diz que o avisará se ele não tiver para onde ir, já que também não tem um lugar para ir.
Do outro lado, Roxana diz que sabe que eles estão ali para saber sobre seu amor. Ela decide começar com Shin e pede para ela escolher uma carta. Roxana toca em Shin, e ela se sente estranha de novo. De repente Roxana diz que o homem que Shin tem em mente não combina com ela, revelando ele logo a deixará e voltará de onde veio. Ele certamente partirá, e ela deve deixá-lo ir, já que essa é a única maneira dela ficar segura. Roxana diz que as pessoas vêm saber sobre seu futuro para poderem se preparar para mudar seu destino, e ela pede a mão de Shin, lhe dando um amuleto. Mas Shin vê algumas coisas, e depois foge de lá. Agora ela percebe que não pode ignorar essa sensação familiar, e sabe que aqueles dois são vampiros, notando que podia saber disso antes mesmo de fazer qualquer oração. Seus amigos perguntam o que aconteceu de repente, mas Shin diz que não devem voltar para aquele lugar. Ela não lhes dá uma razão, já que não acreditariam nela mesmo que ela dissesse. Mas Mina fica um pouco zangada porque Shin nunca conta nada a elas, então ela sai. Lo nota a coincidência que foi ela ter entrado no lugar deles. Ele pergunta se ela tem certeza de que Fate voltará, então Roxana diz que fará isso acontecer, já que ela até mudou seu destino. Então uma garota assustada como Shin não é nada para ela, garantindo pode acabar com ela em uma mordida, por isso ela vai recuperar seu cachorrinho. Shin volta para casa e abraça Fate, que pergunta se aconteceu algo hoje. Shin pergunta se tem outros vampiros além dele, e Fate explica que há muitos vampiros, mas não entende por que ela está perguntando isso de repente. Fate pergunta se ela vai arranjar outro vampiro além dele, mas Shin acha que um é o suficiente. Antes de conhecer Fate, ela pensava que vampiros eram apenas assustadores, e não sabia que eles viviam entre os humanos assim, mas sabe que vampiros podem ser gentis também, como Fate. Mas Fate diz que ela está errada, pois ao contrário dos humanos, vampiros são criaturas gananciosas e egoístas que só respondem aos seus instintos animais. Então, se ela encontrar outro vampiro além dele, deve fugir. Eles podem parecer humanos como ela, mas são cruéis e egoístas, e não deve se deixar enganar pela aparência externa deles. Ela acha ridículo ele dizer para ela ter cuidado quando ele mesmo é um vampiro, mas ele diz que ela é muito especial para ele, então ela precisa ter um cuidado extra. Mas Shin fica brava ao ouvir isso, sabendo que ele vai deixá-la sozinha. Ela lembra que ainda é sua mestra, então ela quem dá as ordens, dizendo que ele deve parar de dizer o que ela deve fazer se quiser se tornar humano. Fate explica que não quis dizer nada disso, mas Shin comenta que ele vai embora quando seu negócio estiver terminado, por isso construiu um muro entre eles, então ele deve parar de falar coisas bonitas como chamar ela de mestre ou de especial. Ela não é uma tola, e avisa que ele vai dormir no santuário com Sami por um tempo, já que precisa de um tempo sozinha. Então, Fate vai embora, e eles não se falam por alguns dias. Um dia Fate nota que um cliente dela está chegando, então ele vai para a cama, enquanto o jovem monge pergunta se um cachorrinho de xamã tem a habilidade de ver o futuro, mas Fate explica que apenas ouviu alguns passos. Shin abre a porta e explica que eles ainda não abriram, mas é a garota do outro dia, dizendo que lamenta visitá-la cedo, mas não podia perder mais tempo. A sua amiga desapareceu depois de visitarem esse lugar, então ela está querendo ajuda. Shin acha que ela deve relatar isso primeiro à polícia, então a garota diz que já fez isso, mas eles estão vendo isso como um simples caso de fuga. Ela está desaparecida há 2 ou 3 dias agora, e não consegue esquecer o que Shin lhes disse naquela vez. De repente Shin se lembra que a garota esqueceu seu chaveiro, então ela faz suas orações, e ainda sente a aura dela, o que significa que ela ainda está viva. Shin pede para a garota segui-la, e elas seguem a aura da amiga, chegando a um prédio onde uma mulher as espera. Ela as leva até Roxana. Roxana nota que Shin veio até ali por conta própria, o que é impressionante. A garota pergunta se elas já se conhecem, então Roxana diz que se encontraram há apenas 3 dias e se apresenta de novo. Ela aponta para onde está a garota desaparecida, mas explica que em troca, tem uma condição, e pede para Shin chamar Fate. Shin pergunta como ela conhece Fate, mas Roxana explica que é claro que ela o conhece, já que foi sua primeira mestre bruxa. Mas Shin se lembra que Fate disse que sua mestra anterior estava morta, então não entende como ela ainda está viva. Shin ouve a garota gritar, e ela vai até o quarto, vendo a garota desaparecida coberta de sangue, com sangue por todo o quarto. Roxana diz que a caçaram, e ela também se tornou uma vampira que suga sangue humano como Fate. Ela achou que Shin soubesse disso, e explica que não se esqueceu de Fate nem por um momento, procurando por ele esse tempo todo. Como eles não podiam entrar na casa de Shin, então usaram aquelas garotas. Shin se culpa por tudo o que aconteceu com aquelas garotas, e pergunta se Roxana realmente usou e matou pessoas inocentes só para falar com ela e Fate. Roxana pede para Shin chamar Fate, mas Shin se recusa. Então Roxana sorri e a esbofeteia, machucando ela para que Fate venha por conta própria. Roxana nota que Shin tem um cheiro de sangue irresistível, e Fate vem voando para ela, avisando a Roxana que se ela tocar em Shin de novo, ele a despedaçará em milhões de pedaços. Roxana pergunta como ele pode ser tão cruel com alguém que ele não vê há séculos. Ele já a matou uma vez com suas presas, e é por isso que ele não consegue vencê-la.
Shin ajuda outras garotas a saírem de lá, enquanto Roxana diz a Fate para voltar para ela, prometendo que deixará Shin viver, mas ele recusa. Roxana argumenta que ele não tem mais nada, já que tudo o que ele faz é se esconder de Lo e dela, e pergunta se ele gosta de viver como um vagabundo com uma bruxinha insignificante. Ela explica que tem tudo, riqueza, fama e poder, uma verdadeira vida de nobreza. Eles são tudo o que ele precisa, então por que recusaria tudo isso? Fate diz que não precisa dessas coisas, enquanto Lo avisa que não pode se segurar por mais tempo por causa do cheiro do sangue de Shin. Mas Roxana diz que só trocarão cumprimentos por hoje, pois eles têm muito tempo para viver, e Fate rapidamente leva Shin embora voando. Lo pede que ela pare de agir como uma tola, mas Roxana diz que ele não sabe nada sobre mulheres, e é por isso que ainda está solteiro. Se pudesse ela já teria matado e despedaçado Shin, mas ela também estava se segurando. Fate pergunta se Shin está bem, então eles voltam para casa e ela esconde seu ferimento da mãe. O jovem monge pergunta se ela conseguiu encontrar a amiga daquela garota, o que Shin responde que sim, avisando que está cansada no momento. Fate pergunta como ela acabou na casa deles, e acha que o ferimento pode deixar uma cicatriz. Ele se aproxima dela para remover a cicatriz, mas hesita. Shin o empurra, lembrando que ele disse que Roxana morreu, então vai embora irritada. Mais 5 séculos atrás, quando Lo trancou depois de transformá-lo em um vampiro. A criada traz sua comida, mas ele quer comer a criada no lugar, mas se contém porque não quer matar nenhum humano, então ele diz à criada para nunca mais entrar em seu quarto. Mas Lo mata a criada para que Fate possa comer algo, fazendo Fate voar para longe. Ele decide que se tiver que beber sangue, vai beber sangue de animais em vez de beber sangue humano. Mas ele vê uma garota, e é Roxana. Fate lembra que Roxana é aquela garotinha a quem ele costumava dar pão, e Roxana agradece por compartilhar sua comida sempre que ia ao lugar dele, mas lembra que ele para de aparecer de repente, então ela estava realmente preocupada e triste por nunca ter conseguido agradecê-lo adequadamente. Ela sabe que aquele lugar é a casa de um senhorio assustador, e pergunta se ele é o senhorio. Fate diz que não é ele, então Roxana comenta que um homem gentil como ele realmente não pode ser o notório senhorio. Fate cheira um doce perfume que nunca sentiu antes, quando Roxana pergunta seu nome. Fate diz seu nome e Roxana diz que está feliz por conhecê-lo novamente. Fate pensou que ninguém mais se lembrava dele além de Lo, mas depois de encontrá-la, pela primeira vez na vida, ele teve um amigo. O riso brilhante de Roxana era como um raio de luz na vida de Fate cheia de escuridão. Fate sempre foi atraído pelo doce perfume desconhecido dela, mas ele sempre teve que lutar contra seus instintos para não perder sua única amiga. Roxana frequentemente vinha visitá-lo à meia-noite, e um dia Fate começou a esperar que ela viesse visitá-lo, mas Lo os viu, entendendo por que Fate recusava a refeição que ele havia preparado para ele, achando que uma garotinha como ela era do seu gosto. Lo a jogou no chão, e de repente tampou o nariz. Roxana admitiu que fazia um tempo desde que ela havia tomado banho, mas não sabia que cheirava tão mal. Lo disse que ela tinha um cheiro irresistível porque era uma bruxa, então se a visse perto do castelo de novo, ele a amarraria no meio da praça e a queimaria viva, dizendo para ela desaparecer. Fate disse a Lo para deixá-la em paz, mas Lo explicou que não tinha intenção de tocar em uma planta tão venenosa, achando que Fate nunca deveria deixá-la se aproximar dele também. Depois daquela noite, ele não pôde ver Roxana novamente por alguns anos, e à medida que sua vida como vampiro continuava, ele começou a perceber que tinha perdido seu senso de culpa e humanidade. Suas transgressões estavam ficando nebulosas para ele, e sua sede de sangue ficava cada vez mais forte. Para lutar contra esse instinto, tudo o que podia fazer naquela época era se isolar do mundo, e ele se perguntava como Roxana estava, imaginando que ela já estava adulta. Mas um dia ele viu Roxana do lado de fora da sua janela, e ela disse que não ia vir, mas não tinha outro lugar para ir. Fate perguntou o que havia acontecido com ela. Ela parecia desastrosa, e seu perfume de sangue tinha ficado ainda mais doce. Fate cobriu o rosto, então ela imaginou que ele estava agindo assim porque ela era uma bruxa, mas Fate disse a ela que não importava se ela era uma bruxa ou não, pois ele apenas não estava se sentindo bem. Roxana disse que Fate nunca deixava se aproximar dela, mas ele sempre era doce e gentil com ela, a única pessoa que era tão gentil com ela. Ela só sente falta dele e sabe que ele é nobre, e também que não são como as pessoas normais, que eles são diferentes. Fate diz a ela que ele é um vampiro e que não nasceu nobre. Roxana acredita nele imediatamente, dizendo que leu sobre vampiros nos livros, e pede para ele também lhe transformar em um vampiro. Fate pensa nela como uma luz brilhante, mas agora ele tem medo de ver seu lado sombrio, que é ainda mais profundo que o lado brilhante dela. A banda de Shin pratica o dia todo, e ela tem evitado Fate desde aquele dia. Shin continua pensando no outro dia e nas diferenças entre ela e Fate. Ela quer perguntar por que ele está planejando ir embora depois de se tornar humano, mas tem medo da resposta, e ao mesmo tempo, tem medo de ficar sozinha. De repente, ela considera se transformar em vampira em vez de Fate se tornar humano. Mas enquanto Shin está perdida em seus pensamentos, Kyo lhe chama. Suji pergunta se ela está bem, e Kyo a convida para um filme, enquanto seus amigos apostam que ele vai levar um fora de novo.
Shin pergunta se só os dois vão, e os outros começam a arrumar desculpas para não ir. Então Shin diz sim, já que quer clarear a mente, e pergunta o horário do filme. No dia seguinte, durante o café da manhã, Shin diz à mãe que vai sair com amigos à tarde, e sua mãe pergunta se ela não acha que está saindo demais ultimamente. Ela não consegue dizer se sua filha é uma xamã ou apenas uma desempregada. Mas Sammy diz à mãe para deixá-la ir, que esse é um momento importante na vida dela, então a mãe dela dá permissão. Fate pergunta se ela pode voltar antes do anoitecer, o que Shin diz talvez, perguntando por que ele não tira uma soneca. Ele diz para ela voltar antes da noite por causa de Roxana, mas Shin acha que pode cuidar de si mesma. Fate pergunta com quem ela vai se encontrar, mas Shin diz que não é da conta dele, e ele sente como se algo tivesse lhe apunhalado. Sua mãe pergunta por que ela não está respondendo, e quer saber se ela vai sair com o garoto, mas Shin diz que é só uma amiga e nada mais, então eles dizem para ela voltar cedo. Kyo lhe espera, e está muito nervoso porque é seu primeiro encontro, mas ele decide finalmente contar sobre seus sentimentos e pedir para ela ser sua namorada. Ele pensa em elogiar o vestido dela para impressioná-la, mas ela veste o mesmo vestido de ontem. Então Kyo aponta que ela vestiu o mesmo vestido, assim como ele também está usando a mesma cueca de ontem. Shin fala que às vezes ele age de forma boba, achando hilário, enquanto Fate está espionando eles. Sammy diz a ele para voltar para dentro antes que ele se queime, mas Fate pensa em como Shin está feliz com Kyo, e pouco a pouco ele recupera aqueles sentimentos há muito esquecidos. Ele recupera emoções humanas e quer se tornar feliz, mas com medo que possa cometer o mesmo erro novamente. No passado, Fate diz que não faria isso, e ele não pode transformá-la em vampira, mas Roxana implora, dizendo que só porque nasceu de uma bruxa as pessoas não a consideram humana. As pessoas lhe apedrejariam até a morte simplesmente porque ela existe nesse mundo, então ela tem se escondido para que ninguém a encontre, mas era covarde demais para morrer, então toda a sua vida teve que viver como uma mendiga e pedir ajuda. Ela só quer ser salva dessa miséria. Fate diz a ela que não é tão fácil, e garante que haverá arrependimentos, mas Roxana diz que está pronta para suportar tudo, perguntando por que Fate não a ajuda, e se ele quer que ela sofra assim. De repente Fate diz que está apaixonado por ela, mas Lo pergunta do que ele está falando, achando que ele não deve se deixar enganar, ele está apenas atraído pelo cheiro do sangue dela. Ele explica que o sangue de uma bruxa é como uma droga para os vampiros, e uma vez que toca a língua do vampiro, o vampiro morre, sendo um verdadeiro veneno. Então Roxana pergunta se ela nunca poderia se tornar uma vampira. Mas Lo pergunta por que eles a transformariam em uma. O filme de Kyo e Shin foi ótimo, e eles se divertiram bastante no primeiro encontro, mas alguém continua ligando para Kyo, que evita atender. Está quase anoitecendo e Shin pensa que Fate deve estar preocupado com ela, quando ela também sente uma aura ruim, e então ouve uma voz familiar chamando Kyo atrás dela, e é Gina. Shin simplesmente congela, e todas as memórias voltam direto para ela. Gina diz que foi à igreja dele assim que chegou à Coreia, e pergunta para onde ele está indo. Mas Kyo diz que não é da conta dela, e pergunta por que ela está procurando por ele. Gina diz que não é como se sentisse falta dele ou algo assim, apenas que o pai dele ligou para ela e pediu ajuda, já que estava pensando em enviar Kyo para os Estados Unidos depois da formatura, mas Kyo diz que essa é a vida dele e ele não vai a lugar nenhum. Gina pergunta por que ele está agindo como uma criança, achando que ele deveria fazer o que os adultos dizem. Kyo pergunta se é só porque Gina fez 20 anos que ela se considera uma adulta, e diz a Shin para irem embora dali. Gina diz que Shin está igual, não mudou nada, ela nem cumprimenta uma velha amiga. Ela sabe que não eram amigas, mas está tudo no passado, então agora ela deveria esquecer. Shin sai dizendo que o verá depois, e Kyo corre atrás dela. Shin está assustada, e todas as suas memórias ruins voltam. Ela ainda não perdoou Gina, lembrando de Fate, e de como ele cuidou dela em um momento assim. Kyo pergunta se ela está bem, mas Shin pede desculpas a ele e diz que não pode enfrentá-lo agora. Kyo explica que não é culpa dele, já que ele não se aproximou de Gina nem nada, mas entende que todas as suas memórias ruins voltam. Ele acha pode ajudá-la, contando que odeia vê-la tendo um momento difícil assim, mas Shin diz que vai embora agora, e agradece por se preocupar tanto com ela. Kyo percebe que Shin quer ouvir aquelas palavras de conforto de outra pessoa, não dele, então ele a deixa sair do lugar. Mais tarde ela sente o peso das memórias, e se pergunta se Fate sente o mesmo. Shin corre para casa chamando seu nome, e Fate fica surpreso, dizendo que faz muito tempo desde que sua mestra o chama pelo nome, o que o faz se sentir ótimo. Shin diz que está curiosa sobre ele, e quer saber mais sobre tudo o que aconteceu em sua vida. Ela acha que se mudar o presente, esquecerá tudo sobre o passado. Mas ela lembra que durante aquele tempo ela também teve dificuldades, e Fate sempre estava lá para ela. Então ela quer ele ao seu lado e precisa dele, querendo aceitá-lo e entendê-lo. Fate pergunta por que ela quer fazer isso, e de repente ela fica muito vermelha. Fate diz que é por isso que gosta dela. Ela pode parecer uma pessoa fria, mas é calorosa por dentro. Mas não é o momento certo para contar a ela tudo sobre seu passado, então pergunta se ela pode lidar com isso.
Shin não acha que pode, mas ainda assim quer saber sobre ele. No passado, Roxana voltou ao castelo. Roxana agora sabe que eles não podem machucá-la, e também tem medo do sangue dela, então ela tenta ameaçá-los dizendo que se matará se não ver Fate agora. Mas Lo conta aos aldeões sobre a localização dela, quando Fate chega lá e diz a eles para pararem. Lo diz para ele deixar a bruxa com eles entrar, mas Fate a salva porque ela é a única pessoa que conhece o verdadeiro Fate, e diz a Lo para não machucar Roxana de novo antes de levar ela com ele. De repente amanhece, então Lo entra, e agora Fate precisa de um lugar para se esconder ou ele vai queimar. Roxana o leva para a casa da família dela, e não tem mais ninguém porque ela é a última bruxa da aldeia, mas não gosta de voltar a esse lugar. A tia de Roxana era uma sacerdotisa, que não eram muito comuns, então ela chamava mais atenção que o normal. Com tanta atenção, sua ruína vem com a mesma facilidade. Um pequeno erro e ela é rotulada como bruxa, sendo desprezada pelas pessoas por isso. É por isso que ela gosta de Fate, porque ele é especial. Fate diz a ela que sua mãe também morreu por causa de uma caça às bruxas, mas eles eram pessoas normais. Depois ele conhece Lo, que o transforma em vampiro. Ele odiava tanto os humanos que quando se recompõe, matou todos eles. Então ele não é especial, ele é um monstro. Mas Roxana se sente animada ao ouvir que ele matou todos eles, e está desesperada para se tornar uma vampira. Ela corta a mão, sabendo muito bem que Fate não pode resistir a beber seu sangue, e Fate começa a sugar o sangue dela como um animal. Roxana grita e diz para ele parar várias vezes, mas Fate não está em pleno juízo. Quando ele se recompõe, Roxana está quase dando seu último suspiro, ela está morrendo, mas ele a leva correndo para Lo e implora para que ele a traga de volta à vida. É assim que Roxana encontra uma nova vida como vampira, exatamente como sempre quis. E é assim que eles se unem. Ele já a matou uma vez, então o contrato com ela foi formado e quebrado ao mesmo tempo, já que ela não é mais uma bruxa. Então Shin fica aliviada ao ouvir isso. Shin pergunta por que ele quer ir embora, então Fate diz que ele mudou, e também Roxana. As pessoas maltrataram muito Roxana no passado, fazendo a vida dela um inferno, mas quando ela acorda, sente o poder transbordando. Ela pensa que o contrato entre Fate e ela fez isso, mas Lo diz a ela que não existe mais contrato. Ela nem é mais uma bruxa, porque agora é uma vampira. Fate pede desculpas a ela e diz que para salvá-la, foi a única maneira. Mas Roxana está feliz com isso, e então ela começa a se vingar matando todas as noites. Desta vez, Roxana vai atacar as pessoas que a forçam por anos, e agora, quando está mais forte, ela quer matar todos eles. Ela realmente os mata, mas Fate diz a ela para parar porque sabe que ela vai se arrepender de suas ações mais tarde. Ela encontra uma criança pequena, e Roxana também quer arrancar os olhos dele, mas Fate diz para ela parar de novo. Mas ela o joga como um pedaço de papel, e pergunta por que Fate é tão fraco. Lo diz que Fate se tornou meio humano agora, então sua força de vampiro também foi reduzida desde que bebeu o sangue de Roxana. Ela arranca os olhos da criança, e Lo detém Fate, dizendo que a criança os viu assim, então fazer isso também é melhor para eles. Tendo se tornado meio humano, Fate está em uma turbulência de culpa e consciência que ele não tinha antes, enquanto Roxana começa a mostrar as profundezas mais sombrias que estão fermentando dentro dela. Ela se torna um monstro, aproveitando o poder e a riqueza que deseja há tanto tempo, enquanto Fate se torna mais fraco que ela, nada mais que seu animal de estimação. A culpa por ter matado, se sentindo responsável por transformar Roxana em vampira e a impotência que sente o sobrecarregam. E no fim, ele decide deixar tudo para trás e encontrar sua humanidade de novo. Shin percebe que quando ele diz que quer se tornar humano, é para expiar seus pecados, pois ele quer morrer. Lo vê a lista de caça de Roxana, enquanto ela explica que prefere matar apenas pessoas mais que fazem algo errado em suas vidas, mas muda de assunto e diz que tem um plano para trazer Fate de volta. Shin reza e pensa em Fate ao mesmo tempo. Fate disse a ela que queria morrer, então Shin ficou brava com isso e disse que não o ajudará a se tornar humano novamente, lembrando que ela é a mestre dele, então ela pode fazer o que quiser. Ela declarou que não ia mais dar seu sangue a ele, mas agora acha que não estava sendo muito madura, só descontando sua raiva nele de novo. Sami a chama e pergunta no que ela está pensando. Ela diz que se Fate se tornar humano, ele a deixará e morrerá, mas se ela nunca mais lhe der seu sangue, ele ficará ao seu lado para sempre. Mas Sami diz que as pessoas morrem, elas sempre morreram e sempre morrerão, é apenas assim que as coisas são. Ela diz que não é assim, e lembra que Fate mudou alguém como ela, que era tímida e não tinha amigos por essa razão. Sami diz a Shin para simplesmente dizer a Fate para não ir, mas Shin lembra que ele viveu nesse mundo 50 vezes mais tempo que eles, então imagina que ele deve ter passado por todos os tipos de dificuldades, e lembra que ele sempre diz que viveu o suficiente. Sami diz a ela para mudar Fate, achando que ele está esquecendo como viver, então ela deve mostrar a ele como viver de novo. Shin pensa que se ajudá-lo a se tornar humano, ele a deixará e ela ficará sozinha. Mas Sami diz que ela não está sozinha, lembrando que ela tem a mãe, os amigos e ele. E nenhuma pessoa pode continuar só porque alguém se foi.
Ele explica que é alguém que cresceu por conta própria, mas não está mais sozinho. Shin percebe que Sammy realmente ganhou uma família apesar de ser sozinho, então ela o agradece e pensa que tipo de pessoa Fate seria quando não fosse mais possuído por alguém. Então, ela volta para casa e tenta encontrar Fate, mas ele não está em lugar nenhum. Ela até pergunta à mãe e a Sammy, mas eles não o viram o dia todo. Ela achava que Fate sempre estava naquele armário esperando ela chegar em casa, enquanto Sammy acha que ele pode ter saído por um curto período. Shin acha que ele pode ter voltado para os outros vampiros, então ela corre de casa para encontrá-lo, mas Sammy ouve ela dizendo outros vampiros. Ela se lembra da agulha, e lembra que disse a Fate que não daria mais sangue a ele, então se pergunta se ele ainda precisa dela. De repente os amigos de Shin esbarram nela, e perguntam o que ela está fazendo ali. Ela explica a eles que o cachorro que ela criou desapareceu e que ela está procurando por ele. Seus amigos ficam surpresos ao ouvir que ela tem um cachorro, enquanto Kyo diz que nunca viu o cachorro dela antes. Eles decidem ajudar a encontrá-lo, e ela vê o pôster de Roxana. Seus amigos dizem que Roxana é a supermodelo do momento e está no topo das redes sociais, e tem até rumores de que ela é uma vampira. Shin fica chocada, e se pergunta por que ela está se mostrando publicamente para os humanos assim. Ela se pergunta se Fate foi ver ela, mas ela afasta o pensamento da cabeça e se concentra em encontrá-lo. Kyo pergunta onde ela costumava levar seu cachorro para passear, e então ela se lembra de repente de que Fate poderia estar na praia, agradecendo aos amigos antes de pegar um ônibus para lá. Ela tenta encontrá-lo e decide que o transformará em humano e depois deixará ele decidir o que quer fazer. Ela percebe que tem mais medo de não poder ver a pessoa de quem gosta. Fate abre os braços, a segura como uma princesa, e pergunta como ela sabia que ele estava esperando lá. Ele ouviu os passos dela quando ela estava descendo do ônibus, e Shin explica que esse foi o lugar onde eles realmente se conheceram. Por isso, ela espera que seja um lugar especial para ele também. Ela fica chocada que Fate desapareceu sem dizer uma palavra, e pensou que ele voltou para aquele vampiro, enquanto Fate pergunta se ele é tão indigno de confiança. O único lugar para onde ele pode voltar durante seu contrato é ao lado dela agora, mas Shin diz que ela não quer apenas agora, mas quer que ele fique ao lado dela, mesmo que se torne humano. Ela pergunta se foi mentira quando ele disse que gostava dela, mas o instinto de Fate é que os vampiros são inevitavelmente atraídos por bruxas, e ele tem medo de cometer o mesmo erro. Ele tem medo de seus sentimentos, do humano e do vampiro nele, então não tem certeza se pode confiar em seus sentimentos. Ele não tem certeza se o que sente é mesmo gostar ou se apenas é atraído por ela como vampiro. Shin diz a ele que ele significa muito para ela, e quer ser uma pessoa importante para ele, não como bruxa, nem como sua mestre, apenas como ela mesma, e ela vai concordar com qualquer decisão que ele tomar depois de se tornar humano de novo. Ela só deseja que Fate possa estar ao seu lado mesmo assim. Ela corta seu lábio e beija Fate, dizendo que mostrará a ele uma vida que vale a pena viver, então ele deve se apressar e se tornar humano para poder ficar com ela. Fate fica surpreso com a mudança repentina e agradece pela refeição. O jornal avisa que a quantidade de assassinatos está aumentando e a polícia está investigando, mas não conseguiu nenhuma pista, e Sammy pensa no que Shin disse antes. No dia seguinte, todos os amigos estão na festa de Halloween, e Shin e Fate também estão lá. Todos se divertem muito, até que o anfitrião da festa diz que o nome da anfitriã da festa é Roxana, e os outros jovens enlouquecem ao vê-la, pois ela é uma modelo. Mas Shin e Fate ficam surpresos ao vê-la, e só querem sair da festa. Mas Roxana usa seu poder e tenta impedi-los, mas Fate a salva, se machucando no meio disso. Todos olham para Fate surpresos de como um humano normal pode suportar tanto peso. Mijin chama a ambulância, mas Shin diz que eles não podem ir ao hospital. O incidente da festa se torna viral na internet, especialmente a parte em que Fate levanta aquilo com os ombros. Fate se cura lentamente porque sua habilidade de vampiro está enfraquecendo. Todos os amigos de Shin ligam para ela e perguntam como ela está, enquanto a polícia continua investigando os ataques e não encontra nada além de um ferimento extra no pescoço. Shin pensa que Roxana e Lo podem estar por trás disso, mas ela não tem certeza. Então ela sai um pouco, e Lo está esperando por ela lá fora. Ele fica surpreso ao saber que Shin sabe seu nome, e pergunta se ela sabe o que acontecerá quando Fate se tornar humano novamente. Os gostos deles, espíritos rejeitados, fantasmas e deuses, viveriam por séculos, mas no momento em que são humanos, esses anos instantaneamente os alcançam e eles morrem. Fate vai morrer, então, se ela quer que ele viva, é melhor mandá-lo de volta para sua família. Shin diz que Fate chegou tão longe por conta própria, e a menos que ele caminhe de volta por conta própria, isso nunca vai acontecer. Roxana continua a matar pessoas, enquanto Shin pergunta por que eles, com toda aquela riqueza e poder, são tão obcecados por Fate. Lo diz que Fate é parte de sua família, eles estão juntos há muitos anos e estarão por muitos mais. Shin diz que mesmo com tudo que ele tem, no final ele se sente sozinho. Mas a razão pela qual ele não pode deixar ir deve ser porque ele tem medo da morte. Ela fala que eles fingem ser nobres, mas ainda tem medo de ficar sozinho no mundo. Lo diz que Shin é apenas uma bruxa infantil. Em casa, Fate pergunta se está tudo bem para ele se tornar humano,
já que então ele não poderá mais proteger sua mestra. Mas ele ouve a voz de Shin por perto e corre. Lo pergunta se está tudo bem se Fate morrer, e se ela não precisa dele, então por que está mantendo ele com ela? Shin admite que precisa dele, mas mais que isso, qualquer escolha que Fate faça, ela quer que ele seja feliz. Fate é precioso para ela, tão precioso quanto sua própria vida, mas Lo fala sobre Fate como se ele fosse apenas uma coisa para ele. Shin diz que Fate não é uma coisa, e ele nunca o levará dela se continuar pensando assim, e de repente Fate diz a Lo para se afastar de Shin. Lo nota que Fate se tornou mais humano desde a última vez que o viu, e parece lamentável, pedindo para ele ir com ele. Shin diz a ele para parar, e pergunta como ele pode assediar alguém mais fraco que ele. Lo diz que uma vez Fate devorou toda a cidade em que cresceu, e a única razão pela qual Fate quer ser humano agora é para poder morrer e acabar com sua dor. Ele continua machucando ele, dizendo que Fate não pode morrer tão facilmente. Shin diz que Lo é quem não é apto para ser um mestre. Lo agarra seu pescoço, e o jovem monge intervém e coloca o talismã, mas Lo detém com a mão, e o monge pensa que o talismã não está funcionando. Fate pergunta sobre os assassinatos, e Lo explica a ele que Roxana disse que era um evento especial para ele, e pergunta se ele gostou, indo embora dizendo que se encontrarão novamente. Ele volta para seu apartamento e o talismã funcionou nele. Fate pergunta por que ela não o chamou imediatamente, achando que ele está se tornando um fardo maior para Shin. O jovem monge pergunta o que ele está falando, já que ele era o fardo desde o início, mas Shin diz que quer protegê-lo também e não se arrepende de tê-lo conhecido, pedindo para ele ficar ao seu lado. Ele não é um fardo para ela e não deveria falar como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Ela se sente insegura, e Fate lhe agradece. Shin sabe que Fate vai deixá-la algum dia, ela só não quer se arrepender depois. Eles falam sobre Lo, e Fate diz que Lo é um vampiro que transforma humanos em vampiros. Ele é como um pai, e fez de Fate alguém novo ao transformá-lo em vampiro. Shin fica irritada que Fate sofreu todo esse tempo por causa de Lo, mas Fate está feliz por sofrer, já que teve a chance de conhecer Shin e agradece a Shin por aparecer naquela noite na igreja. Fate diz ao jovem monge para sair, pois ele quer falar com Shin sobre algo importante. Roxana está matando pessoas como uma louca, e ela está fazendo isso apenas para chamar a atenção de Fate. No dia seguinte, Shin usa seus poderes para ver o passado, ela sente a dor e o sofrimento de Roxana, e de como apenas a Fate ajudou. Mas ela é interrompida por Sami, que pergunta se ela sabe como entrar em contato com o monge principal. Ele está pensando em exterminar os vampiros que estão matando na cidade, e Shin pergunta se há outra maneira além do exorcismo. Shin percebe que ela também poderia acabar como Roxana se Fate, sua mãe, Sami e seus amigos não estivessem lá para ela. Talvez amigos como eles fosse o que Roxana precisava. Ela já se sentiu da mesma maneira, então ela entende. O jovem monge diz que Shin foi capaz de mudar a si mesma porque ela queria mudar, mas nem todos são iguais. E então vemos Shin com seus amigos, e a conferência de Roxana na transmissão ao vivo. Ela admite que é uma vampira, e é a responsável pelos assassinatos em série. Shin e Fate ficam chocados, perguntando por que ela está contando isso ao mundo inteiro. Ela diz que vive há 500 anos, e matou tantas pessoas que não consegue contar, então manda uma mensagem na transmissão dizendo que os humanos forçam os fracos a fazerem sua vontade e os usam, mas se você é rico e tem poder, os humanos não ousam tocá-lo. Se ele voltar a ser humano, as pessoas vão apontar o dedo para ele e chamá-lo de demônio porque ele é diferente deles. Mas ela tem poder e riqueza, e enquanto tiverem isso, os humanos se acovardarão e dirão para ele voltar para ela. Fate também estava assistindo a TV, então ele ouviu a mensagem, e Shin corre imediatamente. Seus amigos ficam um pouco desconfiados de como ela sempre corre sem dizer uma palavra, e Shin tem medo de que Fate possa voltar para eles de novo. Ela só quer chegar em casa, mas de repente cai e se machuca. O fio vermelho está visível, então ela pensa que Fate virá até ela agora e conta até 3, mas dessa vez ele não aparece. Shin lembra que ele sempre apareceu num piscar de olhos antes, mas dessa vez ele não apareceu, e se pergunta se Fate pode ter voltado para eles e lhe deixado sozinha. Ela fala que está tudo bem se ele for embora, pois ele sempre a incomoda e pode ir embora se quiser, mas se culpa por gostar tanto dele. De repente, ela vê alguém correndo em sua direção, e é Fate. Ele se desculpa porque não pode se mover tão rápido quanto costumava, e pergunta como ela se machucou. Mas Shin diz a ele que Roxana estava na TV, então ela pensou que Fate a deixaria e não voltaria mais. Fate explica que ela está aqui, então ele também está aqui, e não vai embora sem dizer uma palavra ao seu mestre. Shin o ama desesperadamente, e ela simplesmente não sabe mais como lidar com seus sentimentos. Alguns dias depois, alguns repórteres perguntam sobre a xamã, mas Sami os afasta, e a garota que Shin salvou de Roxana diz a todos na entrevista que tudo começou quando conheceram ela. Então Fate impede ela de sair por um tempo. A mãe de Shin está rezando na montanha, ela não sabe nada sobre isso. As notícias estão por toda parte, então, quando sua mãe volta, ela vê um monte de repórteres na frente da casa.
A declaração que a garota deu na entrevista faz as pessoas pensarem que Shin também está envolvida nos assassinatos, e ela está preocupada com seus amigos e as pessoas no templo. A mãe de Shin entra na casa e pergunta o que está acontecendo, então Fate e Sami contam tudo a ela. Sua mãe decide contar ao grande monge sobre isso, e se arrepende de ter deixado Fate viver com eles em primeiro lugar, perguntando quando ele se tornará humano e deixará sua filha de uma vez por todas. Shin ouve a conversa e está do lado de fora à noite. Fate entra furtivamente no quarto da mãe dela e encontra o talismã que pode desfazer o contrato deles, ele só precisa queimá-lo. Quando ele sai do quarto da mãe dela, Shin espera por ele. Fate não sabia que estava acordada, mas Shin diz para ele não ir, pedindo para ficar e começar uma nova vida com eles, finalmente esquecendo o passado. Ela sabe que esquecer o passado não é fácil, mas ela vai ajudá-lo a esquecer. Fate diz que de acordo com o contrato deles, é seu trabalho protegê-la em troca do sangue dela, e ele quer se tornar humano. Isso era tudo o que ele queria, que toda a dor acabasse de alguma forma. Mas quanto mais ele a conhece e quanto mais sangue dela entra em seu corpo, mais ele quer protegê-la como Shin e não como sua mestra. No dia seguinte, são 5 horas da manhã, e Shin pergunta sobre o método que Sami mencionou antes, se ele tem certeza de que vai funcionar. Roxana está planejando deixar o país assim que Fate voltar para eles, e sua criada diz que Fate está lá, então Roxana fica feliz em vê-lo. Mas Fate pergunta por que ela está fazendo isso se ela tem tudo o que sempre quis. Roxana diz que desde que ele os deixou, tudo o que ela tem parece inútil para ela, então ela acha que se apaixonou por Fate. Ela sugere remover o sangue de Shin que ele bebeu, e em vez disso, ele deveria beber o sangue dela, se tornando um vampiro completo novamente para que eles possam viver juntos para sempre, mas Fate se recusa a fazer isso. Então, ela o ataca e diz que ele não pode vencê-los pela força. Fate diz que é ela quem bate nas pessoas mais fracas que ela. Fate se prepara para sair com ela para longe do país, e Roxana se incomoda com isso porque foi muito fácil, percebendo que ele tem protegido Shin e que ele gosta dela. Mas ela fica furiosa porque quer o amor dele só para ela, quando sua criada avisa que Shin está lá. Ela chuta Fate para longe e diz à criada para levar Shin até ela. Shin chega, e o jovem monge está com ela, enquanto Lo fica assustado ao ver Sami. Roxana diz que disse a Shin que Fate a deixaria, e sabia que ele voltaria para onde veio. Lo grita, perguntando por que Shin trouxe aquele pirralho com ela, e Sami diz que está ali para parar os gostos deles, que estão mexendo com esse mundo. Já que seu talismã não funcionou da última vez, ele veio totalmente preparado agora. Roxana diz que o ser mais maligno nessa terra são os humanos, pois foram os humanos que a fizeram assim. Shin decide não negar, mas ela não vai se sentir satisfeita mesmo que mantenha Fate ao seu lado assim. Aqueles que a assediaram estão mortos e foram embora há muito tempo. O que resta é a raiva dela. Não são as outras pessoas que estão tornando sua vida miserável agora, é ela mesma, então Shin acha que ela pode ajudá-la. Mas quando Shin se aproxima para ficar perto dela, Roxana agarra seu pescoço e diz que não precisa de sua piedade, avisando que poderia quebrar seu pescoço agora mesmo se quisesse. Fate diz para ela parar, mas Shin insiste que pode ser amiga dela, achando que ela deve estar sozinha. Mesmo que ela odeie aqueles que já se foram, eles não sofrem mais, apenas ela, e Shin pode ajudá-la a escapar de seu sofrimento. Ela tira a agulha, corta a mão e joga o sangue nos lábios de Roxana. Roxana prova e não consegue resistir, começando a sugar seu sangue. Fate grita como um louco, com medo de que Roxana mate Shin, e a joga de lado. Mas Roxana agora está vinculada ao contrato com Shin. Lo tenta escapar, mas Sami o segura. Quando Roxana percebe que agora está vinculada ao contrato com Shin se tornará uma humana, ela entra em pânico e pede a Lo para ajudá-la e transformá-la novamente em vampira. Mas Lo diz para ela se afastar dele, ele ficou com ela porque poderia ser útil, mas agora ela é inútil para ele. De repente ela abre todas as janelas e diz que todos morrerão juntos. A luz do sol entra no apartamento. Ela poderia viver com sua raiva, mas não vai se tornar uma humana desprezível de novo, então decide acabar com sua própria vida em vez de ser o cão de alguém e viver como humana. Shin diz para ela parar, mas de repente ela pula do prédio. Shin tenta segurá-la, mas é tarde demais, e ela se culpa pela morte dela. Fate diz que não é culpa dela, e Shin declara que ele deve ficar ao lado dela, como vampiro ou humano, não importa. Ela gosta dele como ele é, e quer que ele a proteja como Shin, não como sua mestra, avisando que esse é seu último comando, antes dela encerrar o contrato entre eles. Mais tarde, Sami se forma no ensino médio, o que significa que se passaram 6 anos da história, e os colegas de classe de Sami têm pena dele porque ele é órfão e ninguém vem vê-lo em seu dia especial. Mas Shin vem e o parabeniza. Então um carro luxuoso para efeito sai dele, assim como Lo, e os dois começam a brigar pelo guarda-chuva. Sami fica envergonhado, e Lo parabeniza porque agora ele não precisa usar as mesmas roupas fedorentas todos os dias. Mas Sami diz que Lo não pode falar com ele assim porque ele ainda é seu mestre. Acontece que no dia em que Roxana morreu, o jovem monge segurou a cabeça de Lo, enquanto Lo correu em direção a Fate para atacá-lo.
Mas o dedo de Sammy é cortado pelos dentes de Lo e seu sangue entra no corpo de Lo, e é assim que ele se torna seu escravo desde então. Lo e Sammy estão viajando para outro país agora, e Fate virou vice-presidente de todas as propriedades de Lo e Roxana, então estão felizes com suas vidas agora. Sammy e Lo vão para a Europa Oriental. Enquanto comem, Lo diz a Sammy que se sente sozinho desde que se transformou em vampiro, mas Sammy explica que agora ele não está mais e tem uma família agora, já que compartilham o mesmo sangue. Fate e Shin visitam sua cidade natal, e Fate nunca pensou que voltaria aqui novamente, mas Shin sugeriu que ele viesse. Eles ouvem Sammy e Lo discutindo, e Fate pergunta o que eles estão fazendo lá. Shin diz que os convidou porque tinha algo que ela queria fazer lá. Eles chegam em frente à igreja, com os olhos de Fate cobertos. Shin surpreende Fate vestida como uma noiva, mas ele não faz ideia de por que Shin está vestida assim. Sammy explica que é a cerimônia de casamento deles, então Fate fica feliz ao ouvir isso. Como Fate não pode entrar na igreja, eles prosseguem com tudo na frente. A testemunha do casamento é Lo, enquanto Sammy faz todas as perguntas da cerimônia, antes de Shin e Fate finalmente dizerem sim, prontos para começar sua família. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Filha de Xamã.